Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, uma convidada muito especial. Olha, tem muita coisa para passar para vocês aqui. Vou ler o currículo dela só para vocês sentirem aí o peso realmente da nossa convidada. Olha só, ela é servidora pública estadual, formada em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil, coach para concurso, então vai poder dar muitas dicas, inclusive das maiores dores aí que vocês suportam no dia a dia, eu sei como é que é. Formada aí pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, aprovada nos concursos de oficial de promotoria, capital e interior, escrevente do TJ São Paulo e analista do Ministério Público da União, olha que bacana. Atualmente aí também em formação em psicanálise desde janeiro e trabalha nos cursos 360 do nosso amigo Matheus Andrade. Seja muito bem-vinda, PA Laguna. Obrigada, Diego, pela oportunidade de falar sobre essa atividade que eu desempenho com tanto propósito, com muito carinho. Gosto muito de trabalhar com a mentoria aí para o pessoal que presta concurso. Pô, eu sei que vai ser um papo bem bacana, porque aqui nos bastidores a gente tava conversando e dá pra ver o brilho nos seus olhos quando você fala dessa área de ensinar os alunos, de ajudar com os problemas que eles têm. Então, a sua grande paixão hoje tem sido o coaching, né? Sim, é muito gratificante, né? A gente tem muita realização de ver as aprovações, tem muita dor nesse caminho, então eu gosto demais de trabalhar com mentoria. E aí, tá com o Matheus Andrade, né? O Matheus já veio aqui, é um grande parceiro. Aliás, um abraço, Matheus. E como é que é? Como é que tá hoje trabalhando nos cursos 360, esse contato direto com o aluno, tá curtindo? Não, eu gosto bastante. A gente faz as lives juntos, eu tenho lives individuais lá e atendo em parceria as pessoas de forma individual, em duplas e em grupos de 5 também. Então, tem o acompanhamento à distância, o acompanhamento coletivo, digamos, e tem o acompanhamento individual, que faz diferença. Tem alunos, às vezes os alunos me perguntam assim: eu preciso de coaching? Eu preciso de mentoria? Eu falo: olha, depende, você precisa estudar. Se você conseguir estudar sozinho, você não precisa, ótimo, tenha determinação, tenha persistência, consegue aplicar o método. Agora, se você não está conseguindo, você precisa de uma ajuda e até de otimizar. Eu não falo em atalho. A gente não corta caminho, né? Porque tem que seguir a jornada, não adianta pular etapa. É, Mas tem resultados. Eu até queria falar um pouquinho sobre coaching sim. também, né? Porque assim, é uma atividade que apanha demais. Tem muita controvérsia. O Brasil está começando agora uma cultura de adquirir mentoria, de coaching. É muito comum no exterior. Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente consome há muito Você tempo. tem a universidade disso lá, né? Lá tá Pois bem é, tranquilo. nossa, mas aqui tem, assim, muita crítica sobre e muita falta de conhecimento também. E só que está crescendo. E se está crescendo, é porque está trazendo resultado, É. né? Tem maus profissionais, como em todas as áreas, tem os profissionais dedicados e que aplicam de forma correta. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho aí de mentoria, né? Sim. Eu costumo trabalhar em 3 frentes. A gente trabalha desenvolvimento de competências, conversar com o aluno sobre organização do material, do estudo, da rotina dele também, mudança de mindset. Então, mudar a mentalidade e mudar o mindset, que é a configuração mental, não é só mudar o olhar para o estudo, é o olhar para o entorno também. Tem muita coisa no entorno que atrapalha o estudo. Então, às vezes, a pessoa tem um olhar para a maternidade, para o casamento, para o próprio trabalho, que impede ela de ter resultado no estudo. Sim. Então, muitas vezes não é só olhar para o estudo, né? É desse entorno também. E a gestão de tempo. E é a grande dor da galera, eu percebo. As pessoas trazem os nomes já. Eu tenho procrastinação, falta de concentração, falta de persistência, falta de disciplina. Aí a gente senta para fazer a agenda. E a agenda está caótica. Às vezes é falta de organização. Precisa muito pensar aquela agenda. E a gestão de tempo, ela é muito comportamental. É aí que entram as ferramentas do Instituto Brasileiro de Coaching. É aí que eu falo que tem aceleração também. Por exemplo, eu demorei muito para entender minhas condições de estudo. E é muito legal o aluno entender as condições dele, o que ele pode, né, ter ali de rotina, porque não adianta ele sentar e fazer no Excel uma agenda linda, totalmente irreal. Então, eu gosto de falar para os alunos assim, que eu divido os alunos em 5 rotinas. É o aluno que não trabalha, ele pode estudar pra caramba. O aluno que trabalha meio período vai estudar no outro meio período. O aluno que trabalha integral, ele precisa estudar aí de 2 a 3 horas. O aluno que é plantonista, então eu atendo o pessoal da polícia, atendo o pessoal, por exemplo, bombeiro, segurança. Ela totalmente O cara tem uma bagunçada. escala diferente, ele tem ali um dia descansa no outro, ou até uma segunda folga.
Não dá para ele estudar da mesma forma todos os dias. E a última rotina são os autônomos. Esse é o grupo mais perigoso. Os autônomos, quanto mais eles trabalham, mais eles ganham. Então, eles vão pegando ali trabalho. E às vezes a gente vai fazer a rotina ali de estudo. Essa semana não estudei. Porque apareceu esse trabalho, apareceu Tudo é outro. oportunidade. Tudo é oportunidade. Então, assim, são os extremos, né? Todas as rotinas têm os seus pontos aí. Então, na rotina 1, a pessoa tem muito tempo para estudar. O que, se ela souber aproveitar, é maravilhoso. Por outro lado, se ela não abrir o olho, ela fica o dia inteiro fazendo nada. Eu passei por isso. Eu passei por uma fase que eu larguei tudo, guardei um dinheiro, mas eu não estava preparado ainda, não tinha maturidade para estudar. Eu desperdiçava meu tempo, procrastinava, não tinha foco. Eu só fui valorizar depois que eu comecei a trabalhar por necessidade, o tempo ficou escasso, aí eu comecei a buscar ferramentas para estudar da forma correta, mas passei por esse problema e não tinha Aí você viu que podia estudar mais, né? Muito mais. Então, eu atendo pessoas, porque hoje tem uma coisa também, hoje está muito fácil ter acesso a cursos. Antigamente, a gente tinha que ir até um local, a gente acabava fazendo na nossa própria cidade, tinha que se deslocar, então acabava sendo mais caro também. Muito mais. Hoje, as pessoas compram cursos de tudo, pelo celular. É muita tentação fazer, né, alguma coisa legal. Eu quero fazer línguas, eu quero fazer marketing digital, educação financeira. Tá tudo muito acessível e barato. Então, às vezes eu atendo alunos, eles têm o dia inteiro. Então, eu tô fazendo um curso de espanhol, tô fazendo também um curso de marketing digital. E também essa questão do bem-estar que está em alta, da busca por autodesenvolvimento. Tem aluno que, eu acordo, faço o protocolo do milagre da manhã, aí eu faço a minha oração, depois eu faço uma meditação, aí eu vou para yoga, ando com o cachorro, aí que eu vou fazer o almoço. Tiro a power nap, que está muito, né, muito sugerida, dou uma dormidinha, aí arrumo a casa. A pessoa estuda 2 horas num dia, quando ela podia estudar 6. Matando o tempo. E não percebe. Então, essa é uma grande questão de quem tem o dia todo. E também, por outro lado, tem a questão de quem não trabalha e teria o dia todo, mas a pessoa fica se sentindo culpada por não trabalhar. Ela se sente ociosa, aí ela fica ansiosa. Eu tô abusando do meu pai que tá me pagando para, né, financiando, culpa, né? ou o marido tá financiando, então eu fico me sentindo culpada, é melhor eu procurar um trabalho. Esse é o que me dá mais dó, porque eu falo, não, E às vezes não precisa, né? não precisa. Eu sempre pergunto isso, você precisa procurar um trabalho? Porque senão é mindset. É crença limitante. Se você precisar, é a sua realidade, é diferente. Tá, você vai procurar um trabalho. Agora, se você não precisa, por quê? A sociedade está te cobrando em casa. Pior que não. Às vezes eles falam, não, meu marido está me ajudando. É uma autocobrança individual. Então, assim, na rotina 1, a gente aborda muito essas questões. Ou da pessoa que está muito ociosa, ou que está muito ansiosa por poder estudar e não estuda. Agora, aquele que tem a rotina 1, né, que pode estudar o dia todo e faz direitinho. Imagina, a pessoa tem 6 horas do dia dela, faz revisão, faz questão, avança na teoria, faz simulado. Essa pessoa, a vaga é dela, uma vaga é dela. Né? Só que não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então... E na prática, assim, por experiência pessoal, porque eu passei muito por isso, todo mundo tem sua tentação. Naturalmente, todo mundo tem suas dificuldades. A minha tentação era justamente por ter o dia inteiro livre e não ter esse ritmo, né? Porque eu escuto muitas pessoas falando, eu trabalho o dia inteiro, e ficam arrumando desculpa, falando, eu trabalho o dia inteiro, mas o fulano lá tem o dia inteiro pra estudar. Então a gente olha geralmente pras facilidades do outro, mas não percebe que o outro também tem dificuldade, né? Claro. Agora, realmente, se esse cara que tem o dia inteiro, ele estuda da forma correta, nada segura. Nada, exatamente. A vaga é dele. Exatamente. Só que aí a pessoa que tá em outra rotina, ela fica olhando aquilo e ela fica achando que todo mundo tá nessa condição melhor. Só que se a gente for até o fórum, por exemplo, até o MP, até o INSS, conversar com as pessoas que estão ali, a gente vai ver que elas trabalhavam. A grande maioria trabalhava e estudava. Então, ainda mais do Brasil, um país que não tem uma condição de dar bolsa para todo mundo ser financiado para estudar. Então, é crença limitante também, aí que a gente entra, né? Coach adora crença limitante, falar disso. Mas é porque é algo que, assim, se a gente mudar o olhar, a gente muda a nossa realidade. É cocriação também. Então, peraí, essa pessoa privilegiada, consegue estudar o dia todo, se ela fizer direitinho a vaga dela, tem outras vagas que estão sendo disputadas por pessoas de outras rotinas, né? Aí a gente entra na rotina 2, aquela pessoa que trabalha meio período, ela precisa se organizar muito bem para ter o outro meio período de estudo, né? E às vezes não faz, não consegue.
A rotina é a rotina 2, né? A rotina 3 é quem trabalha integral, aí também tem muitos problemas nos atendimentos. Por quê? Eu posso trabalhar e estudar? Tem como conciliar? Tem. Só que a gente tem 24 horas. É É. matemático. E onde que essa pessoa esbarra? Nos pilares da produtividade. Então, sono, alimentação e exercício. Eu vou poder trabalhar e estudar dentro disso. Esse é um outro detalhe. O coaching, ele trabalha com literatura de qualidade. A gente aplica literatura de qualidade em produtividade. Então, por exemplo, horários do dia. Mude seus horários, mude sua vida, do Dr. Surras, um indiano. Hábitos atômicos, a única Excelente coisa. livro, né? Essencialismo, sempre com uma referência, né? O professor William Douglas também. Mas não é nada assim, achismo, não. Olha, é interessante dormir bem por causa disso, e a gente explana na sessão. É interessante fazer, por exemplo, sono. Algumas pessoas têm resistência. Eu falo, não estou falando só que você vai ficar menos irritada, que você vai melhorar seu sistema imunológico. Estou falando que você vai ter mais memória. Memória. Ai, não, então tá. Sabe, precisa pegar ali, né, doer. Você vai ter mais memória. Você tá afim de ter mais memória? Você acha interessante para quem estuda para concurso? Ai, não, então tá. Fundamental, né? Então tá, eu vou dormir mais. O exercício também, a gente produz substâncias de bem-estar, melhora a nossa qualidade de vida, mas tem estudos associando o exercício físico a conhecimento, Sim. você conseguir ter mais cognição, entender melhor. Peraí, então, né? Alimentação também, você cuidar da alimentação, aquela alimentação que é mais interessante para a produtividade, ajuda também a estudar. E aí o pessoal começa a ver que tem um limite ali, o seu dia tem horas. Você vai dormir 7 horas, vai fazer exercício 1 hora alguns dias por semana, tem horário para se alimentar. Então, posso conciliar trabalho com estudo? Posso, num limite ali. Sim. Por exemplo, quer ver? Eu atendi uma moça esse mês, ela trabalha 10 horas por dia. Eu já indico para quem vai conciliar trabalhar de 6 a 8. Então, as pessoas que fazem muita hora extra, que fazem trabalho noturno, que, por exemplo, querem subir ali dentro da empresa. Então, eu quero um cargo de chefia lá dentro, quero ser gestor, eu quero melhorar na minha empresa. É complicado isso, Ela tem que saber o estudando. que é o objetivo dela de verdade. Se ela for querer as duas coisas, aí fica A complicado. gente fala assim, sabe a foto lá do McDonald's na parede? Assim, eu falo, ó, quer sua foto na parede ali da empresa? Porque isso conflita É. com uma jornada de estudo. É o que agora estão falando, né? Aquela demissão silenciosa, que eu critico um pouco esse nome, porque, na verdade, é o cumprimento de contrato. É você fazer aquilo que você foi pago para fazer. Se você É. quer fazer algo mais, é porque você quer uma promoção na empresa. Então, para a galera que está prestando concurso, seria esse nome que eu não gosto, de você entregar o que está no contrato. Mas o outro colega ali vai pegar o cargo de supervisor. Tá, ele merece. Ele não está estudando para concurso. O foco dele é O esse. foco dele é esse. Então tá, então dá para conciliar? Dá tomando alguns cuidados. Então, por exemplo, de 6 a 8 horas por dia, não fazer muita hora extra, não viajar demais a trabalho, porque às vezes você não estudou nada uma semana. Faz diferença. A gente sabe que o estudo é diário, né? Um tijolinho por dia. Você vai construindo e sedimentando o seu conhecimento. Então, essa questão de conciliar, e essa moça foi isso, ela trabalhava 10 horas por dia e ela gosta de dormir cedo. Então, ela chegava em casa às 8 para dormir 9h30. Ai, não tem jeito, né? Aí eu falei para ela, vamos olhar essa agenda, em que local que você está vendo aqui que a gente pode inserir o estudo? Se eu estudar aqui meia horinha, eu falei, não, meia horinha não vai rolar. São de 2 a 3 horas por dia. Então, posso conciliar até a página 7, né? Se eu realmente for conciliar. É um né? problema que eu tenho com muitos alunos, às vezes. Muitos não, mas assim, se for pegar uma amostragem, todo mundo tem problema com organização, tem sempre aquele percentual de alunos que ele tem um excesso de afazeres. Aí não tem jeito. Por exemplo, tem aluno que trabalha, estuda, quer estudar para concurso público e tá fazendo a segunda faculdade, a primeira pós-graduação. Aí não tem jeito. Chega uma hora que as 24 horas são as mesmas. Chega uma hora que não tem mais aonde encaixar. Algumas alunas têm até agravante, que às vezes a pessoa tem filho para cuidar e aí vai encavalando, né? Então, se não souber ter uma organização e excluir aquilo que dá para excluir para ter prioridade, é impossível. Você falou uma coisa interessante agora, né? De excluir, de prioridade, de escolha. Eu atendo pessoas, porque assim, às vezes você atende uma pessoa que só trabalha é boa, né? Que trabalha e precisa conciliar esse trabalho com o estudo. Já tem muitas questões envolvidas aí, como você falou, às vezes tem a maternidade envolvida, tô com um olhar para a maternidade que me impede de produzir, ok, a gente vai trabalhar. Mas tem pessoas que me procuram que elas vão, além disso, ter que fazer uma escolha.
Por exemplo, eu atendi um rapaz que ele trabalhava o dia todo, das 8 às 18, fazia faculdade à noite e queria estudar para concurso. Tá, em que horário você vai estudar de 2 a 3 horas, sendo que você vai dormir 7 horas por noite, vai fazer exercício alguns dias na semana, né? Precisa tomar banho, comer, alguns É. detalhes, assim, importantes também, né? Eu falei, que horas? Mas eu não posso escolher entre a faculdade e o trabalho. Então, vamos ver, então, aqui, né? Precisamos fazer uma conta. Eu atendi uma moça, essa questão de atender o pessoal que é autônomo, eu atendo pessoas com atividades muito diferentes. Não é só a galera do direito. Todo mundo presta E concurso. tem muito concurso de nível médio, por exemplo. Nossa, e muita gente capacitada, tem gente que tem nível superior, mas em outras áreas e tá prestando e tal. Aí eu atendi uma moça, ela era dentista. Ela trabalhava 6 horas por dia. Estava fazendo faculdade EAD de administração à distância e prestando concurso do TJ. Com 2 crianças e o marido Ixi. viajando. O que acontece também, Diego, essa questão aí da parte da condução, né, do coaching, assim, eu não posso, com a minha cabeça, do que seria bom para mim, sem entender a história dela, falar que ela tem que parar de fazer a faculdade para estudar. Eu preciso, durante as sessões, entender o que não está fazendo sentido para ela. No primeiro momento, eu não sei. Pela minha cabeça, seria tirar a faculdade de administração, trabalhar como dentista e estudar. Mas eu preciso entender. E aí, conversando com ela, o que eu percebi? Que ela tinha fechado um ciclo com odontologia. Ela não gostava mais. Por isso que ela queria concurso, e até por isso que ela estava fazendo faculdade. Ela não gostava mais de atender. Ela queria deixar de ser dentista, é muito identitário isso. Deixar de ser dentista. Paguei uma faculdade de odontologia, investi, os equipamentos são caros. Já exerce a profissão. Exerço há anos, a minha família me vê, a minha família pagou essa faculdade, né? Como é que eu vou falar que eu não quero mais? E aí a gente foi conversando, eu falei, se vê mais como dentista, parece que fechou um hospital, mas o seu marido poderia investir nesse estudo, aí você não trabalha mais como dentista? Ela falou, poderia. Aí a gente começou a conversar sobre o que impedia ela de, então, deixar, né? E foi muito rápido, ela decidiu em 15 dias. E aí ela continuou fazendo essa faculdade, porque aí dá conciliar uma faculdade EAD dá. com o estudo, né? Mas se eu fosse assim, por mim, no primeiro momento, eu não ia entender que odontologia não fazia sentido. Sim. Então a Teria que gente partir, teria que investigar por ela mesmo. tem que entender. Pode falar. Pra cá? Tá pegando? Porque você falou alguma coisa que é importante, e só pelo pouco que você falou, vou tomar liberdade até pra fazer um comentário aqui que dá pra perceber que você é uma coach de verdade. Por que eu tô falando isso? No Brasil ficou pejorativo o coach, porque surgiu muita gente se autodenominando coach, porque de fato ficou popular, né? E muita gente com mantras, frases de efeito, só com autoajuda, de forma muito superficial, se chamava de coach sem nenhum tipo de informação científica, né? Inclusive, você se formou no IBC, Eu fiz meu certificado pelo IBC. que é o mesmo do meu. Você fez IBC Sim, com o também? José Roberto. Então eu sei O Matheus que... também. O Matheus também. Então a turma aqui é Então eu IBC. sei que lá eles aprofundam, eles pegam muito pesado Muito, nisso, porque dá pra perceber pelo que você falou, a preocupação de ver aluno com aluno qual é o problema e fazer o aluno chegar a esse entendimento. Porque pra ter uma mudança, a pessoa precisa reconhecer onde ela precisa mudar, né? Então não é só você pegar uma frase de efeito na internet, eu acho que eu tenho isso, o autodiagnóstico. Não, é muito mais profundo. Ela tem que encontrar onde tá a raiz do problema e mudar aquele mindset, né? Isso não é tão fácil. E depois que o aluno toma uma decisão, como você falou, o caso da dentista, ela vai precisar abrir mão e não tem jeito, algumas coisas vão ficar pra trás, né? Ela vai precisar incorrer em alguns sacrifícios que naquele momento dói um pouco, mas depois vai fazer sentido, né? E vai viabilizar, É. porque a questão dessa rotina de quem trabalha não tenha um trabalho que inviabiliza o seu estudo. Exato. Senão vai ficar aquele sonho só no papel, né? Sim. E eu tenho atendido muitas pessoas que têm o desejo, o interesse, mas não têm o comprometimento. Porque é isso que faz estudar. A gente costuma dizer lá que quem tem 1% de dúvida não tem 100% de comprometimento. Tô na dúvida, não tenho certeza. Mas eu vou lá estudar, né? Seria tão legal ter licença prêmio, assim, 13º, tá num órgão legal, mas não quero fazer escolhas. Tenho que fazer. E como você falou das demandas, né? Eu preciso dividir, realizar e fazer. Faz uma listinha ali, divide ao meio. O realizar, no caso de quem está estudando para concurso, dependendo da rotina, estudar X horas por dia. E o fazer são as outras demandas todas.
Então, demandas domésticas, abastecimento da casa, cozinhar, lavar roupa e limpeza. Cuidados pessoais, então, para as mulheres, né? Cabeleireiro, fazer unha, É. filhos, mãe turista, leva à escola, busca. Você tem que colocar tudo isso no fazer. Quero fazer exercício físico, tá? Então eu vou botar ali no fazer. E tenho realizar. Diariamente, eu tenho que realizar. E às vezes a gente abre ali 3 dias que a pessoa ficou. Como é que tá aí? Ah, então, eu tive muita coisa nesse dia. Tá, e você estudou quantas horas? Não, então, segunda-feira eu não estudei. Tá, então, realizar, que é o que faz passar, ó, tá De ficando. lado, né? Então, essa questão de conciliar de Sim, verdade, eu, né? eu defendo muito o que você falou agora, porque tem muita gente que fala de cronograma de estudos. Legal, ciclo, cronograma, mas acho que é muito mais do que isso, é um cronograma de vida. Porque se você. Não tem como você só focar nos estudos e abandonar os outros afazeres. Senão acontece esse tipo de tentação. Porque assim, o nosso cérebro, ele busca desculpas o tempo inteiro para economizar energia. A resistência, É né? resistência. Então o que acontece é o seguinte: a pessoa que tem o dia inteiro pra estudar e ela não estuda, ela vai se sentir culpado. Mas vamos pegar um pai, uma mãe de família. Às vezes ela deixa de estudar pra levar o filho na escola, pra lavar uma louça, pra fazer um quintal, que ela poderia fazer depois, tirando o filho na escola, mas outras coisas poderia deixar pra fazer depois. Então acaba sendo um conforto, entre aspas, é uma grande armadilha, você ter uma desculpa. Ah, eu não Total. estudei porque eu tinha uma louça, eu não lavei porque. Então ela começa a se sabotar porque não houve um planejamento de vida. Ela tem que saber onde colocar cada coisa, né? Ó, tem hora dos afazeres domésticos, tem hora do estudo e seguir na execução. A execução acaba sendo mais importante. Pelo contrário, acaba tendo esse tipo de autossabotagem, né? Total, ela fica respaldada para não estudar, né? É. Ué, eu tenho filho, quem que vai levar à escola? E quem vai contestar uma pessoa Quem dessa? que vai lavar a roupa? É, Quem que vai fazer compras, né? Então tem essa exatamente. questão. Então é o que você falou da gestão de tempo mesmo. Faço um cronograma, mas tenho que seguir e vamos ver como é que é o melhor cronograma. Então Sim. a rotina 3 tem essa questão. A rotina 4, que são os plantonistas, vão ter uma oscilação. Então, por exemplo, eu atendi um bombeiro. Ele tinha uma expectativa de dormir bem aquela noite, só que aí tocou a sirene. Ah, já é. Já era, então dormiu mal. O que que acontece? A primeira folga não é igual à segunda folga. Na primeira folga, ele ainda tá muito cansado, dormiu mal, né? E ele vai poder estudar de uma forma. Na segunda folga, é que ele vai estar muito bem, ele já dormiu em casa. Então, nesse dia, é o dia que ele tem que ter a consciência de que ele não pode abrir mão do estudo. É. Então, no primeiro dia, às vezes lá ele consegue dar uma lida, né? A hora que não tá tendo nenhum chamado e tal, no dia que ele tá trabalhando. No primeiro dia, ele tá baleado. Mas aí, no terceiro, ele vai querer fazer o supermercado ou arrumar a É, casa. tem essa também. Não, peraí, você tá na sua segunda folga. Você é plantonista, a sua rotina aqui. Vai conseguir esse dia que você tem que estudar. Então, vamos lá, E né? a ordem das coisas é importante, né? Porque, por exemplo, ele sai de um plantão cansado. Aí, geralmente, os alunos vão pra esse tipo de escolha. Ah, sair, então vou ter que dormir, então antes eu vou estudar e depois eu durmo. Seria melhor inverter, né? Porque já tá tão cansado, uma rotina É, de, às vezes, de 12 claro. horas de trabalho, antecipa o sono, acorda, aí se for pra estudar, estuda depois de acordar, porque tá com o cérebro oxigenado. Então eu percebo, às vezes, que até na escolha das ordens das coisas, os Total. alunos, A às vezes, se pessoa perdem. estuda destruída É, ali, né? Não aí vai não assimilar rende. nada. Agora, vamos voltar, porque assim, eu gosto muito do assunto de coach. A parte que eu quero aprofundar muito contigo e é tão raro vir alguém que tenha muita bagagem nesse sentido. Então, você falou de questão de conhecimento, questão de organização, vamos falar muito isso. Mas antes, vamos voltar. Eu quero entender a sua origem e quando que o concurso entrou na sua vida? Por que concurso público? Se tem histórico na família? Como é que foi? Ah, tá. Então vamos lá. Bom, a família da minha mãe é formada por muitos funcionários públicos. Inteira, assim, e de em todos os níveis. Tem pessoas com salários médios, salários maiores, salários muito altos, tem pessoas em todas as áreas, né? Isso que legal. Então eu cresci vendo muito essas mulheres do serviço, principalmente as mulheres, eu prestava atenção, né, por uma questão de identificação. Então eu olhava e falava, nossa, legal, né? Serviço público, cresci com o funcionalismo ali. É, e eu fui bem influenciada a fazer direito nesse aspecto. Não de uma forma expressa pela minha mãe, mas pelo ambiente mesmo. Eu queria ter feito psicologia. Mas eu senti essa segurança e a minha família sofreu um revés financeiro nessa época. A empresa teve meu pai tinha uma empresa próspera e aí vieram alguns planos no passado que comprometeram, enfim, a empresa precisou fechar.
Então, teve essa questão da segurança também. Eu falei, ai, o direito é aquilo que eu conheço, aquelas pessoas que eu vi a vida inteira, né? Mesmo advogados, tem muito advogado também. Então, eu falei, tem até uma ministra do STJ, Nossa, é, que legal, é prima caramba. da minha mãe, é Maria Tereza de Assis Maria Moura. Maria Tereza, não sei Tereza. quem é. É prima irmã da minha mãe, os pais são irmãos, assim. Ela era advogada na época. E advogada, acho que da São Francisco, muito estudiosa. Eu via, imagina, 20 anos atrás, né? Eu falava, nossa, legal, é. E tinha oficial de justiça da Federal, que é oficial de execução, né? Como é que chama? Analista de execução. Sim. É o oficial de justiça. Tem também. Tem técnico do trabalho, escrevente, assistente do TJ, mas assim, o que você imaginar. E tudo era do direito? Tudo. A maioria? Sim, sim. Tem um que tem aquele que é bibliotecário, sabe? Sim. E daí não é. Mas, assim, a maioria é. E quem não é, por exemplo, quem é de exatas, a pessoa estudou matemática, professor de faculdade, tem uma prima que é professora. Então, é uma cultura, né? O pai da minha mãe era juiz. O irmão dela é promotor. É uma Nossa, um ambiente muito cultura. natural pra você. Então, nesse aspecto, sim. Eu olhava e falava, isso é seguro, isso é bom, isso, né? Então, não, psicologia vai ficar... Eu acabei recalcando, digamos, né? Aí eu fui fazer o direito, não fiz com empenho, não fui estudiosa. E depois, que é o caminho natural de quem conhece alguém, eu quis prestar os cargos de agente de Estado, como magistratura, MP. E eu comecei a estudar muito tranquilamente, assim, não tive sucesso também. Não passava, não tinha resultados e tal. E aí eu falei, peraí, alguma coisa está errada, porque, né, aí na terapia até que eu fui entender, eu queria os bônus das carreiras, o status, né, os vencimentos, mas, por exemplo, eu não queria, como juíza, decretar a quebra de uma empresa, negar um plano Entendi. de saúde para uma criança, condenar, né, um réu aí num júri, um homicídio. Então, Então, os ônus. não queria. Daí eu percebi, falei, peraí, é a história dessas pessoas maravilhosas, as histórias da minha família, mas por não ser a minha história, eu vou acabar não tendo sucesso nisso, porque eu não tô me vendo fazendo isso, eu não tô buscando realmente, me auto-sabotava também. Só que eu tinha me apaixonado pelo direito, eu gostava de estudar. Eu peguei o gosto, né? Aí eu falei, não, eu tinha vendido meu carro, eu tinha usado todo o meu dinheiro de professora de inglês, que durante a faculdade eu dei aula em 2 escolas, Legal. eu tinha usado tudo já. E eu falei, não, eu vou tentar um cargo de nível médio, porque aqui eu vou fazer parte de uma equipe que vai Sim. colaborar com o juiz, que vai colaborar com o promotor. Mas antes de você chegar nessa parte, deixa eu entender uma coisa. Que você falou que você estudava sem muita pressão, tranquila, e começou a identificar ali que aqueles ônus é que estavam te sabotando. E como que isso te sabotava no dia a dia? Como é que era essa rotina de estudos tranquila? Então, era esse estudo com procrastinação, a power nap era de 1 hora, a gente tem que dar uma dormidinha para relaxar, mas assim, eu dormia mais tempo. O estudo em si é um estudo que não tinha alto rendimento, não era proveitoso, era um estudo confortável, zona de conforto Era total. quase Então, como uma curiosidade de ler uma revista ali. sim, era assim, leitura, avançar na teoria, revisar, é muito trabalhoso, eu não vou querer. Questão, estudo ativo, não, Só não. passivo, Vamos só ficar só no leitura. passivo. Então, assim, foi muito tempo de estudo passivo, não progredi, platô, nossa, tirando, assim, 60% da prova. É interessante você falar isso, porque é o que a maioria faz quando peca nos estudos, né? É um estudo totalmente passivo, aí vai passando um livro, muda pro outro, achando que passar em concurso é como se estivesse lendo uma revista, né? Não é bem assim. Não, é puxado. Ó, se você tem uma noção, eu atendi uma menina, eu até me identifiquei pro ensino médio mesmo. Ela falou assim: ai, também sabe por que que eu acho que eu não tô estudando direito? Eu fico pensando na minha rotina, né? Todo dia ir àquele prédio, pôr o dedo no relógio, ficar lá o dia inteiro olhando aqueles processos. Também, ela falou assim. Aí eu falei pra ela, eu falei, nossa, vamos conversar sobre isso. Porque se você não mudar o olhar para essa rotina, se você abrir um computador e olhar números ali, linhas, você não vai ver um propósito no seu trabalho. Se você olhar que cada número ali é um processo, que você vai ajudar uma pessoa que, por exemplo, está sem um plano de saúde, está com a luz cortada, São está com o nome do vidas, né? Serasa, você vai participar da equipe, você vai conversar com o juiz sobre aquela tese jurídica. No cartório também, se você estiver no cartório, você vai fazer os processos andar, você vai ver a aflição das pessoas no balcão. Isso é ser servidor. Não é ver um monte de número, uma pilha de processo. Outra coisa, baixei uma pilha. Tem outra, são outros, não é Nunca vai a parar. não é a mesma. Não, mas não é a mesma que tá Sim. ali. Fiz andar, né? Então, é a mesma coisa de você perguntar para uma pessoa assim: o que que você faz? Eu aperto parafuso. É isso que eu faço.
O que você faz? Não, eu ajudo a construir aviões. Poxa, muda toda a perspectiva. Muda, então eu falei para ela, se você tá com essa mentalidade, com esse olhar para o seu desafio, isso tá te desmotivando demais. Para que você vai estudar realmente? Para ficar o dia inteiro numa, né? E aí a gente conversou, então, às vezes as pessoas fazem coaching e não prestam concurso. E eu não acho que eu falhei quando eu atendo alguém que não presta. Porque o processo pode ser para prestar ou não. A pessoa É identifica para o se propósito dela, autoconhecer. exatamente. Ó, eu atendi uma menina, essa também eu gostei muito. A menina, ela era vista como uma juíza na faculdade, pela família, pelos amigos, muito estudiosa e tal. E aí ela ficou estudando um tempo lá para magistratura e ela não estava indo bem nos estudos, mas assim, brilhante a menina, assim. Aí eu falei, vamos fazer uma sessão, vamos conversar. E na sessão eu identifiquei, ela foi trazendo isso, a gente percebeu, né? Um lado muito empreendedor na advocacia, um gosto por algumas, por exemplo, por direito digital, ela foi me falando, ela falou do TCC dela, o olho dela brilhou sobre direito digital, que é uma matéria nova, eu não tive na faculdade, acho que você também não, né? Eu estou estudando agora pelos vídeos da Patrícia Peck, do Coriolano, do Marcelo Blum, porque eu acho legal, mas eu não tive. E aí, na sessão, ela estava muito chateada de estudar, ela não estava, né? Aí eu falei para ela, olha, ao invés da gente fazer um coaching para concurso público, vamos fazer um coaching assessment? A gente faz essa análise de perfil comportamental. São 3 sessões e a ferramenta do IBC, porque o coach ele tem licença para fazer essa ferramenta, eu aplico essa ferramenta e a gente conversa um pouco mais. Nas 3 sessões e na ferramenta, ela me ligou uma semana depois e falou, olha, eu quero advogar na área do direito digital. Aí eu falei, olha, eu vou te ajudar porque eu tenho um parceiro nos negócios, né, no coaching para iniciativa privada, é um excelente advogado de direito digital. Vai lá, conversa com ele e tal. Ela fez a pós-graduação no Damásio de direito digital, logo já conseguiu um emprego na área. Falei para ela, você está me devendo um vídeo, porque foi muito legal. E, tá, mas aí a pessoa não prestou concurso, você falhou. A pessoa tá feliz. Não, ela faz o coaching para se autoconhecer e para fazer melhores escolhas. Se continuar no concurso, super legal. Mas pode ser que ela descubra lá que ela não vai estudar, então vai fazer outra coisa. É o que aconteceu comigo. Se eu tivesse, por exemplo, naquela época, quando comecei acesso a uma profissional como você, muitas coisas teriam acontecido mais rápido na minha vida, porque eu vim de uma família de servidores também, eu achava que eu teria que ser servidor público. Então eu passei em alguns concursos, tomei posse e eu pedi exoneração nos 3 cargos que eu assumi. Em pouco tempo, eu não durei mais do que 6 meses. O cargo que eu mais durei foi 6 meses, porque depois eu fui percebendo que meu perfil era de ser professor, era de ser empreendedor, era um outro perfil, que tinha uma conexão direta com quem vai ser concurseiro, né, com o professor de alguém que está estudando, mas eu não me enxergava como servidor. Se eu tivesse, às vezes, uma profissional como você me auxiliando, provavelmente teria eu visto queria isso ter muito tido antes. alguém da área também, que é da área, assim, profissional, né? Para conversar sobre o profissional. Sim. Amadurecer lá do profissional. Eu gostaria de ter tido também. Hoje eu olho e falo, ai, gente, que bom que existe, né? Pessoas para trabalhar autoconhecimento, mas com foco em alguma área, num nicho, né? Só te perguntar uma coisa, esse empreendedorismo você percebeu quando? Na verdade, começou a florar sem eu perceber muito, que foi o seguinte: quando eu comecei a estudar para concurso público e para a prova da UAB, não tinha muito livro de processo de aprendizagem. E eu queria aprender como estudar, porque eu percebi muito cedo que eu estudava tudo errado, tudo errado. O único que tinha naquela época era do William Douglas, que sensacional. Sensacional. Só que eu tinha lido umas 3, 4 vezes, eu queria aprofundar muito mais algumas coisas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que no empreendedorismo tinha alguns livros, por exemplo, sobre neurociência, sobre mindset. Eu comecei a buscar esses livros com a expectativa de adaptar para os estudos. E aí eu comecei a ter acesso a algumas informações que eu não conhecia. Aí o mundo começou a abrir pra mim ali. Gente, abre muito. Então foi sem querer, foi meio que sem querer eu comecei a ter acesso por meio do conhecimento mesmo. E aí virou pra mim. Só que se eu tivesse isso antes, né, teria acelerado muito. Porque eu insisti muito numa área que não era minha. Tudo se tornou aprendizagem, no final das contas. Mas eu acho que eu teria pulado pro empreendedorismo muito antes. Ah, sim. É aquela... Não sei se você já viu aquela palestra do Steve Jobs, dos Connecting Dots. Já, do Stanford. Só olhando pra trás. Que você vê que, assim, uma coisa linkada à outra. Então, hoje eu vejo, por exemplo, que ter sido professora de inglês por muito tempo me ajuda nas lives dos cursos 360. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque o coaching, quando ele expõe produtividade, ele dá aula, de certa forma. Sem dúvida. E tem um lado professor, né? Aliás, eu acho que o coach, ele precisa
precisa ser professor, porque se o aluno, se o coach, ele não entender o porquê das mudanças, por exemplo, você explica o porquê do sono, questão da memória, ele não vai só seguir cegamente uma pessoa, ele precisa entender para ele se convencer. Então a gente precisa primeiro convencer o coach, o aluno, tem que ser professor, não tem É jeito. verdade, total. Por exemplo, essa questão da agenda, né? Quando a gente faz a agenda do aluno, eu falo para ele, vamos ver essas outras partes aqui para não fazer uma agenda que não Que tem não nada faz a ver. sentido, Então, né? ele tem que ter uma aulinha de produtividade, de certa forma, muito resumida. A gente não vai ficar ali fazendo horas e horas, né? Eu estou vendo alunos que estão estudando muito tempo sobre produtividade. Eu acho que precisa equilibrar também. Sim, eu passei por Porque é esse problema. gostoso, É, a gente fica é muito muito mais tempo gostoso. ali. Só que assim, o que que eu falo? Eu tenho uma aluna, ela estava estudando 1h30 por dia de produtividade, eu acho muito. Nossa, Eu não. acho demais, porque não cai na prova. É. Então, é um auxílio, é um apoio. O coaching também é muito legal, por exemplo. Quem faz comigo, fica 6 semanas comigo no individual, 1 hora por semana. Estamos ali 1 hora com produtividade, mas também tem autoconhecimento, tem aplicado, né, a sua rotina e tal. Agora, você ficar 1h30 lendo, por exemplo, Hábitos Atômicos, É. a única coisa, essencialismo, 7 hábitos das pessoas, no poder do hábito, poder do agora. Uma leitura, assim, por exemplo, na hora de dormir, vou ler 5 páginas por É. noite. Final de semana, tenho um hobby, eu vou ler bastante aqui, porque a hora do meu hobby, ao invés de ver um filme. Só que, vou te dar um exemplo, tá? A parte de gestão de tempo, eu faço a agenda fixa, que é uma agenda colorida, que o aluno vai colocar lá os horários. O ciclo de estudos do lado, porque ele vai saber o que estudar e que horas estudar. E o Kanban para gestão de tempo ali. Quantas horas ele vai estudar por semana e tal. E às vezes o aluno vem e fala: aqui eu não cumpri a meta. Isso dá 4 horas por dia, estudei 2. Aqui que você fez nas outras 2 horas? Então, eu fiquei lendo o livro tal. Tipo, faço o dobro e tal, aquelas, né, os livros Trabalhei legais. 4 horas por semana. Até tem muita coisa legal, mas assim, mesmo o Essencialismo, que é um livro que eu indico, não é para você estudar 2 horas de É. essencialismo. É para você estudar 2 horas de direito penal, com o professor Diego. Não é para você ficar fazendo muita coisa de autodesenvolvimento, deixar de estudar. Então tem É. que cumprir a Isso meta. acontece aquilo que. Eu não lembro quem que fala sobre isso. Acho que é o Thiago Nigro, não lembro. Fala sobre obesidade mental. Você cria muita informação e não coloca nada em prática. Não executa nada. Aí não adianta. Ele fala obesos de conhecimento e famintos da prática. Exatamente. Eu sei porque eu passei muito por. Eu era um procrastinador profissional. E a minha virada de chave foi quando eu comecei a executar mais do que ficar só na teoria. Exatamente o que você sugeriu agora. Eu comecei a focar muito mais na minha execução. E no horário que seria um horário de hobby, por exemplo, eu troquei por esses conhecimentos. Porque aí, beleza, na hora que tá mais tranquilo, fazer uma leitura diferente ali, pra ir lapidando, pra ir afiando o machado, como fala o William Douglas. Mas a Demais. grande carga horária que eu tinha disponível pra estudar era pra estudar e ponto, acabou. Então, eu percebo que até quem tá nesse processo de transição de autoconhecimento e buscando aprendizagem acelerada, às vezes acaba se sabotando, buscando muito a ferramenta e sem tanta execução, sem tanto conteúdo. Não é Né? um fim em si mesmo, né? Exatamente. É um processo. Eu vou usar aquilo como apoio. É muito interessante quem faz isso, porque poucas pessoas não precisam disso. A pessoa já tem aquela. É natural dela, a É, persistência, a boa gestão de é uma exceção, né? tempo. É exceção. A maior parte das pessoas que eu atendo, elas precisam de um auxílio nisso, mas é um apoio mesmo. Pode substituir. Não Só pode que, como é inverter. tão apaixonante, porque é gostoso, a maioria das pessoas gosta de estudar sobre isso. A pessoa fica lá É. e deixa a meta de lado. Que é um processo de Né? descoberta, né? Você consegue descobrir tanta coisa nova ali, não quer sair daquilo. E vira não deixa de ser uma sabotagem. Mas aí eu fiz a faculdade de Direito, né? Como eu estava te falando, estudei depois para concurso. Aí eu resolvi que eu ia prestar o concurso de nível médio. Nesse aspecto, meus pais me ajudaram, então eles começaram. Eu estava sem trabalhar, mas já era formada, que é algo complicado. Né? As pessoas se culpam muito, mas aí ele falou: não, eu te ajudo. Mas aí foi uma fase bem módica, digamos assim. Eu praticamente não saí. Por um ano, eu praticamente não saí muito. Estudei 34 horas por semana durante Então, um o seu trabalho era ano. estudar, Era o então. meu trabalho de estudar. Então, eram, assim, 6 horas por dia,
É menos puxado do que trabalhar em termos de horas, só que é mais puxado em termos de conteúdo e método também. E a energia, A né? Porque energia, estudar que cansa é muito mais. trabalhar, você conversa, você tem ali uma pessoa te Não foca o tempo cobrando, inteiro. então assim, o estudo, ele é mais penoso. Então, 6 horas, segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Então, estudei esse período aí, e aí eu passei no oficial de promotoria, e depois do oficial de promotoria, estudar para escrevente eu trabalhava. Então, eu sei como é estudar trabalhando. Estudei 3 horas por dia. E quando eu estudei para o MPU, eu estava trabalhando o dia todo e fazendo o curso à noite. Deixa eu ver se eu entendi. Você já estava no Ministério Público, Eu passei no MP, certo? né? Então, oficial de promotoria. Foi sua primeira aprovação. Foi a primeira aprovação. Aí eu fiquei 1 ano lá, prestei escrevente, passei no escrevente. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando você já se descobriu e já descobriu como estudava da forma correta e o que realmente funcionava para você nessa época de 6 horas por dia, qual era a sua rotina de estudos? Quando eu estava estudando 6 horas por dia, você Isso, que na fala? verdade foi a rotina que te levou à primeira aprovação, né? Tá, então nessa época eu estava sem carro, e aí o meu pai me ajudou da seguinte forma: ele ia para o trabalho e me deixava na biblioteca. Eu ficava o dia inteiro lá. Depois, ele me pegava no final do dia, e aí eu ficava de carro e eu ia para academia à noite. Então eu estudava essas 6 horas, porque eu tinha como fazer um descanso ali, uma hora de almoço maior, tomar um café, então foi mais tranquilo, né? Tinha o dia todo. Na biblioteca. E depois à noite eu fazia academia, então esse era o sistema de segunda a sexta. Certo. Aí aos sábados eu estudava das 8 a 1. E você fazia o que? Era basicamente leitura de livro, Não, apostila? foi assim. Segunda a sexta, eu estudava as matérias, com revisões e questões. Segunda a sexta. Aos sábados, eu fazia assim: primeiro sábado, revisão de 15 dias. Segundo sábado, simulado. Terceiro sábado, revisão de 15 dias. Quarto sábado, prova. Poxa, legal. Então, o meu sábado, ele movimentava um pouco, porque ele era diferente, né? A minha rotina era matéria, revisão e questão. Matéria, revisão e questão. E o sábado era um dia diferente. Agora, como eu revisava todo dia seguinte, aquele sábado não era penoso ver 15 dias de matéria, porque eu tinha visto todos os dias seguintes. Sim. Então, tava bem gostoso, Querido ou não, assim. todo dia você revisava um pouco, né? Sim, Todo dia. todo dia. E aí, então, aí sempre um sábado sim, um sábado não, pra fazer prova. O primeiro sábado era revisão de 15 dias, o segundo sábado era esse simulado, que eu mesmo montava, porque na época não tinha. O outro sábado era a revisão dos 15 dias de novo, e no outro sábado uma prova que existiu. Uma prova que eu Prova imprimia, anterior. uma prova anterior. Poxa, bem dinâmico sua rotina. Era bem, E tinha flow, né? Me Porque parece que não é 6 horas deviam passar voando, né? Porque o que eu percebo é que a galera fala que o estudo, às vezes, a hora não passa, é porque pega um estudo maçante. Não precisa ser tão maçante. Do jeito que você criava a sua rotina, revisão, estudo de teoria, questões anteriores, tava pra leve. você ter uma noção, eu estudava 3 matérias por dia nessa época. 3 então, por dia? assim, 3 por dia. Então, assim, no primeiro momento era a revisão do que eu tinha visto no dia anterior, aí 3 matérias e depois uma revisão no final. Sim. Nessas matérias, eu estudava e fazia a questão dentro do estudo mesmo. Então, eu estudava a matéria, depois fazia questão ali dentro. E se eu deixasse a questão para o final, eu não fazia. Então, eu recebi essa dica de um professor: olha, insere a questão, vê se para você Nossa, sua rotina era muito funciona. parecida com a minha. Quase Era. igual. Quase igual. Praticamente a mesma coisa. Olha só. E eu usava as questões pra fixar aquilo que eu tinha aprendido no dia pra validar o aprendido. conhecimento. Aí, assim, de segunda a sexta era isso, né? No dia seguinte, a revisão, dentro da matéria, a questão. Então, assim, o que a gente fala desse estudo movimentado é que ele dá flow. Porque ou você tá na angústia e na ansiedade, ou você tá no tédio, no estúdio. Se o seu estudo tem um movimento, ele tem flow, você não vê a hora passar. É como viagem, esporte, cria memórias. Exatamente. Né? Por exemplo, no estudo, vamos supor que eu fosse assistir a aula do professor Marquinhos, ou que eu vou estudar minha gramática de português. Tá? Vou assistir a aula. Eu não entrava direto na teoria. Eu dava uma olhadinha, e não era revisão ativa nesse momento, era só uma olhada na última matéria, porque isso dava um esquenta. Aí eu entrava na teoria, então tinha um momento de aprender coisas novas, estudo passivo, e depois eu fazia questão. Então, estudo daquela matéria era bem movimentado, né? E assim ia de segunda a sexta. O sábado eu adorava, porque chegava no sábado, eu ia ver aquele caderno que estava todo visto já nos dias seguintes. Ele estava todo colorido, tinha flechinha, ele estava todo estragado, né, que a gente fala.
Então, ficava fácil fazer a revisão. E no dia que era simulado, eu levava a sério, porque era como se fosse... Você cronometrava mesmo o tempo? Fazia. Então, assim, eu fazia... Isso foi um diferencial também, eu não fazia em casa. Então, eu ia para a biblioteca fazer. Até em shopping uma vez eu fiz. Mas eu queria ver como é que era num lugar público, porque tem a questão de você não estar no conforto da sua casa. Às vezes as pessoas entram e fazem barulho, né? Tinha uma menina lá quando eu estudava, eu lembro que eu acabei tretando com a menina, porque assim, ela atendia o celular na cabine de estudos. Era uma cabine com aquela... Igual do isso aí, Damásio, ficava- sabe a cabine? Sei. Aí ela atendia. Aí, um dia eu falei pra ela, olha, atende lá fora, porque, pô, a cabine é individual justamente pra isso e tal, né? Aí o telefone dela vibrava, zzz, zzz. Aí ela falava assim, ai, peraí que eu vou lá fora atender, né? Porque, ai. Piorava, Ela só falava assim, atrapalhava. só falava assim, aquela chata daquela colega, né? Aí ela ia atendia lá fora. Mas assim, o dia que eu tava fazendo simulados, a pessoa abre um baconzitos Nossa, ali, cheio de barulho, valsa. vai direto E pro come de boca banheiro. aberta. Então assim, foi legal fazer. Eu fiz uma vez por mês. Eu fiz, ao final de um ano, eu fiz as 12 provas nesse esquema. Então assim, eu tava muito treinada para esse tipo de ambiente. Várias distrações, E ó, desconforto. por exemplo, eu já errei. Eu comi muito chocolate um dia, eu senti que depois eu tive uma queda de energia muito, muito grande. Então, quando eu tenho um compromisso assim, eu já não como açúcar antes, né? Hoje, por exemplo, fui ao shopping com meu marido antes de vir pra cá. E aí falei pra ele, ó, Copenhague vai ser depois. Deixa a recompensa pra Já depois. depois. Porque eu sentia nas provas uma queda de energia com o chocolate. Uma vez eu tomei muita água, e aí foi prova de verdade, foi quando eu reprovei. Eu tomei muita água, eu acho que por ansiedade também, eu fiquei indo muito ao banheiro. E isso me atrapalhou E o tempo é também. sagrado na hora da prova, né? Então tudo bem que você vai ao banheiro, mas se você ficar se hidratando demais, então esses erros que a gente vai cometendo e vai ficando atento, ajudam depois naquele concurso que é o nosso de verdade, que a gente é aprovado mesmo. Sem Porque a gente dúvida. já tá muito craque. Então, Poxa, eu adorei. Você fez uma síntese ali dos hábitos que realmente te levaram para a primeira aprovação. E que são hábitos que, se a gente for investigar, são totalmente validados pela ciência. Até os detalhes da alimentação, né? Que muita gente não se Total. importa. Tem gente que come feijoada antes da prova. Olha, você não acredita, eu fui para fazer. Ó, esse foi um que eu passei, oficial de promotoria da capital. E eu encontrei uma galera de Ribeirão Preto. E esse negócio de comer antes da prova é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não tem restaurante, dependendo do lugar. Uma vez eu fiquei quase sem restaurante, mas esse dia eu encontrei essa galera e eles estavam comendo feijoada. Ah, não. Falei, meu, como é que vai fazer a prova com leveza, pesado, suando, né? Aí isso é uma outra coisa também. Depois a gente pode falar de precauções aí para a prova, mas depois do dia que eu demorei para achar restaurante, eu passei a levar um sanduichinho. Eu até descartava se eu achasse um restaurante. Mas a ansiedade de você pensar que você vai para a prova sem comer, essa bala atrapalha emocional. muito antes. Muito, muito. Poxa, então vamos lá. Você passou no MP, tá? Oficial de promotoria. Então, o oficial de promotoria da capital, eu passei e não fui. Aí do interior eu passei em segundo lugar. Nossa. Só que era uma vaga só na cidade. Aí o rapaz assumiu. Puxa vida. Olha, eu nunca chorei. O meu marido falava assim, nossa, mas tá chorando, igual criança. Eu falei assim, gente, mas é pra estar feliz que passou em Tava primeiro. no pódio, boa, Eu falo, não, mas assim, é muito difícil não certeza. pegar, sabe? É uma vaga só. E, às vezes, eu ligava lá pro promotor de justiça, de Cravinhos, era só um, né? Eu ligava e falava assim, mas tem alguma chance? Ele, olha, é uma vaga só. Nossa, não era pra assim, ser. tem outra vaga. Não é possível. Só que assim, eu atormentei a galera, o menino ficou um ano, passou em outra coisa, saiu, eu entrei. Que bom, da validade. Um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tava no Marcato fazendo aula, ligaram no Marcato, que é um telefone que deram na minha casa, me chamaram na aula para falar que eu tinha sido aprovada e eu tinha até pago a matrícula, eu ia ter que pagar a multa. Falei, gente, vamos pagar essa multa com todo prazer, né? E aí eu fui nomeada e fiquei em Cravinhos um ano. Aí, como eu tava te falando, então, eu fiquei como oficial de promotoria um ano e tava tranquila lá quando abriu o edital do escrevente. E eu falei, peraí, o escrevente é na minha cidade, com possibilidade de subir, né, de cargo de chefia, numa área que, de repente, eu posso conseguir a área que eu gosto, que era civil, porque eu gosto de processo civil. Trabalha muito com processo civil. Então, eu falei, eu posso tentar. Aqui eu não posso, porque lá era tudo, era vara única. Eu falei, lá eu posso tentar uma vara civil.
na minha cidade, tudo isso e tal. E aí eu olhei os editais. São irmãos. É muito parecido. É muito parecido. Até mesmo naquela época, mas assim, comparando com hoje, tá? Quem pega o edital hoje, no escrevente tem normas da corregedoria. No oficial de promotoria, tem lei orgânica do MP. Então, você não vai estudar aquela, vai estudar essa. Penal, mudam alguns artigos. Improbidade administrativa é mais pesada no MP. No MP é mais Difusos, pesado, achei que era no TJ. Não, eu acho Eu já mais. dei aula dessa matéria, eu lembro que do TJ eu caía acho. muitas questões. Eu acho que no MP é mais, viu? Poxa vida. Faz sentido também ser mais pesado no MP. A improbidade, né? Porque o promotor, ele atua muito nessa área, É muito né? ativa a atuação dele, né? Nossa, então, difusos e coletivos. Difusos e coletivos cai para oficial de promotoria também? Muito. Nossa, não Porque sabia. pensa Acho que é só bem, pra o promotor. cara vai fazer, pensa bem, o oficial de promotoria, ele vai fazer a rotina administrativa do promotor. Sim. Então, ele vai fazer a instauração do inquérito civil, até que aquilo tenha um termo de ajustamento de conduta, e se não der certo, vai ser uma ação civil pública. O promotor não vai pôr a mão naquela parte burocrática, ele vai fazer a parte do promotor de justiça, né? Mas a rotina administrativa é do oficial de promotoria. Então, ele tem que saber muito bem a lei orgânica do MP, o que o promotor faz, como é instaurado o inquérito civil, quem arquiva, toda essa parte. Então, o que muda mesmo de um pro outro são esses detalhes específicos, da lei orgânica. Muito da legislação mais específica Que a base mesmo é a mesma. O português é o mesmo. Então, eu olhei meu caderno e falei, peraí, revisar o que eu estudei um ano atrás, não vou precisar abrir o PDF, vai ser revisar meu caderno, porque eu tava, assim, tirei uma nota bem alta. Eu tava 90 a mais nos dias de hoje que a gente fala, Poxa, né? ficou em Eu tava segundo 90 lugar. a mais, Aí eu falei, o que eu vou ter que estudar de novo? Eu tinha estudado lei orgânica do MP, vou ter que estudar normas da corregedoria. E eu grifei os artigos que seriam diferentes. Então, esses artigos eu vou precisar ver, né? Essa matéria diferente, a lei, a parte de mais de difusos, tá? Que não caía tanto no escrevente. Quer dizer, não, que caía no escrevente, eu já tinha visto. Então, eu fiz o contrário. Eu precisava estudar normas da corregedoria e as matérias que não tinham no oficial. Mas é muito parecido. Então, eu também passei bem colocada no escrevente. Já passou de primeira também. Ai, bem colocada. Puxa, que bom, hein? Foi bom, e era o porque cargo que você queria mesmo. esse eu queria mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que fiquei curioso. Porque você comentou comigo nos bastidores que você... Aí comentou agora, inclusive, que a sua matéria favorita era o processo civil. Era processo civil. Dentro do edital, tinha alguma matéria que você detestava? Matemática. Matemática? Ai, professor Felipe Loureiro. Eu conversei com ele na inauguração, mas assim, eu detestava. E o que acontece? Aí entra essa questão da crença que eu falo para os alunos também, né? O que a gente costuma dizer, quem fez direito? Porque eu sou do direito. Sou de humanas. Eu sou de humanas. É sempre assim, né? Eu não sou de exatas. Eu falava essas coisas também. E aí você já, assim, pelo que a gente sabe hoje de programação neurolinguística, dessa parte de neurociência, é claro que ninguém precisa ficar expert nisso para ensinar a gestão de tempo, mas a gente acaba vendo que a gente causa um bloqueio perigoso. Aí eu não sou bom nisso, não é porque eu não sou da área. Aí você trava. Só que assim, eu tinha um agravante. Na 6ª série, eu peguei recuperação de matemática e nem o reforço da escola resolveu. Eu teve que fazer professora particular. Minha mãe precisou chamar. Então, eu falei, nossa, não sou boa disso, né? Quando estava na 6ª série. Aí, consegui passar, mas foi um risco de repetir o ano. E do direito, não tinha nenhuma? Não, então, mas aí o que aconteceu? Só concluindo, eu fiz lá, consegui passar. Na época do vestibular, eu me familiarizei com a matemática, com essa professora, mas nada que tenha me feito prestar uma medicina. Eu prestei direito, né? E depois na faculdade de direito, que é uma pena na minha época, porque hoje eu tô vendo as estagiárias, elas têm um contato com a contabilidade, elas têm matérias mais exatas. A gente nunca mais viu. Não sei assim, se a sua faculdade... Eu tive contabilidade que foi assim, foi só de fachada na faculdade, foi um semestre de fachada. Então foi o único contato que eu tive. Meu, nem de fachada. Era só direito, só direito. Então eu fiquei assim, que nunca mais vi matemática. Não. Aí o que aconteceu quando eu fui estudar? Parece que você tá voltando ali pro colegial, você se sente mal, porque você fez direito, você estudou matérias importantes, né? E você vai voltar, você parece que diminui a matemática. E é uma coisa maravilhosa você saber matemática bem, Sem vai te dúvida. ajudar em qualquer área. Então a matemática foi uma coisa bem sofrida. E essa questão de estudar sobre mindset, sobre o que falar para mim, ela me ajudou muito. De direito, eu gostava de todas. Todas. Gostava. Tá, porque aí o que você... Penal, eu gostava muito de estudar.
Mas eu Na não, prática, mas eu não. não gostei da Eu prática. escuto muito isso, que a prática, ela realmente é vocação, né? Porque o penal ele é pesado na prática. Não, o primeiro dia que eu entrei no oficial de promotoria, o promotor era bem atuante, esse promotor na vara única. Primeiro dia ele veio pra mim, olha esse processo, deixa eu te mostrar. Era uma criança que tinha levado uma machadada. É, Pra júri. eu falei, não, assim, as É fotos, pesado, né? É é. muito pesado. Lá no fórum tem muita gente que vai bem na área criminal, porque ela é uma área menos complexa do que É. a área civil. É verdade, E a bem menos pessoa não complexo. leva tanto aquilo para casa. Só que eu tive o azar de levar. Eu ficava assim, muito. Remoendo Ai, não aquilo. gostava de jeito nenhum. Eu falei, ai, gente, quero ir pra área civil, porque. Ah, eu tenho amigos que vão muito bem no criminal, levam muito bem. É por isso que eu falo que a análise da vocação é tão importante, porque eu tenho alguns colegas que passaram por alguns cargos que viraram verdadeiros pânico, traumas na vida deles. Por exemplo, que vai trabalhar com auxiliar de necro, vai mexer com um cadáver, e às vezes a pessoa não sabe que vai mexer com isso, não tem noção, ou acha que é tranquilo, e espera primeiro tomar posse. Eu lembro que eu encontrei uma vez uma menina num cursinho, tava chorando, ela falava que tomava tarja preta, tava um mês nesse cargo, um mês. E ficava presa porque achava que só podia pedir exoneração depois que passasse no outro. Então a pessoa precisa se conhecer, porque Dura, né? a vida depois da aprovação, né? Ela tem que saber disso. E ela precisa, eu falo muito isso pro pessoal lá, dá uma estudada no que consiste esse cargo. Você sabe você quer prestar oficial de promotoria? Legal. Você sabe o que o promotor de justiça faz? Não. Meu, vamos lá, dá um pulo no MP, vai ver, É. conversa com o promotor, vê o que o cara Assiste faz. audiência, é legal pra É, caramba. assiste vamos entender, né? E para você saber o que o oficial de promotoria vai fazer, ele vai ajudar o promotor. Ele tá ali do lado do promotor, né? Você sabe como é a rotina de um juiz, que é ser escrevente. Vamos lá, vamos saber um pouco. Porque você tem que saber onde você tá pisando. É. Né? E eu adorava penal, foi uma decepção não gostar da prática, né? Mas você estava falando da questão por exemplo, medicina legal, eu tirei 0 na prova. Não sei se você viu o Matheus contando que ele está fazendo neurociência agora Sim. e que tudo bem quando tem as peças ali, né? É tudo limpinho e tal, mas que teve uma aluna que numa aula viu uma unha pintada de uma peça, eles chamam de peça, né? Que aí a pessoa se desestabilizou, porque teve alguma conexão com a peça ali. Nossa, essas matérias aí, medicina legal, eu falava, gente, vou passar nisso, porque não Mexe vou com tirar o sentimento, AB, né? não vou É. tirar o AB, né? Mas aí nessa fase, depois que. Quando você passou pra escrevente, a sensação de ver sua nome na lista foi a mesma? A euforia foi a mesma? Ou já começa a diminuir? Como é que foi pra você a segunda aprovação? Eu achei que foi piorando cada aprovação. Eu achei que foi Piorando? ficando viciada. Ah, tá, entendi. Tava ficando viciado. Por exemplo, de escrevente eu amei ver de novo, porque veio aquele gostinho, né? E aí lá como escrevente, eu falei, agora eu vou prestar analista, que era de nível superior, e já fiquei imaginando meu nome publicado de novo. E aí, né, você vai, então, fui viciando, até que o analista foi esse caso. Foi uma época muito puxada, porque eu fazia o curso à noite, praticamente saía do TJ, já ia para o curso, voltava muito tarde. Então, foram 6 meses que eu nem via meu marido à noite, assim, só via Ah, de você já era manhã no casado. café. Já era casada, já estava no escrevente. Eu lembro que eu encontrava no café e falava, oi, tudo bem? Bom com você? Porque eu não via à noite, né? 6 meses num cursinho, estudando bastante. Eu gosto muito de cursinho, eu sou fã. Eu acho que, falei, é atalho. Ele acelera o resultado, mas você vai ter que fazer a sua E jornada. respirar um ambiente diferente, né? É muito Você se legal, conecta melhor. muito legal. Eu fiz pro analista do MPU, na verdade, eu fiz para prestar analista, o cursinho. Aí, estava falando de ficar instável, né? Eu tive um instabilidade emocional no analista do eleitoral. Um dia antes da prova, eu queria demais, esse cargo era na minha cidade. E eu comecei a passar mal na noite anterior. Então, eu comecei a ter mal-estar, eu não conseguia ficar bem. Eu comia biscoito de polvilho, tomava Gatorade, fui ao banheiro, passei mal. Então, assim, eu dormi muito mal e eu fui muito mal na prova. E aí eu trabalhei isso, essa questão emocional, melhorei. E aí no analista do MPU eu fui muito tranquila, porque eu estava bem de novo. Você E resolveu esses aí problemas. resolvi e passei, assim, em 36º, um concurso muito grande. Analista do MPU? É, Ué, fui nomeada. não quis. Então, não quis. Por quê? Então, questões pessoais, né? Ah, Porque eu sim. falo, não, mas assim, vou até explicar, mas eu já estava como escrevente no TJ na minha cidade. E eu fui para Campinas porque eu queria o MP, mas eu queria o MP militar, só que não podia escolher.
Ah, é verdade. O MP da União é muito grande. Era militar, o MPU Trabalho. e o MP do Trabalho. Puxa. Eu caí no direito do trabalho, uma matéria que eu não gosto. Eu também detesto. Não gosto. Aí eu cheguei lá e falei, gente, eu vou ter que trabalhar no MP do trabalho, uma matéria que eu não gosto. Aí eu coloquei assim, estar em outra cidade, aí eu ia ter que viajar de novo. Eu já estava casado, já tinha minha casa, já estava querendo ter filho, Ah, estava com um pouquinho mais, já estava mais numa hora de começar a tentar ter filho, né? Eu falei, eu tô com uma certa, não tô afim. mais ônus do que bônus. Eu falei, tá, o dinheiro, mas aí eu falei, pô, não é tudo, né? Que vale destacar. Tem a questão do dinheiro, mas dentro do cargo do TJ São Paulo você tem uma chance de progressão boa que acaba que iguala, né? Porque você pode ter cargo de confiança. Mas que a federal hoje em dia não chega. Não chega? Não, acho que a federal, porque federal o cargo é mais alto e eles também têm a progressão ali, Ah, né? também tem as mesmas. Então, assim, a União paga mais mesmo. O salário federal, ele é mais alto. Então, eu teria que abrir mão disso. Olha, não vou ganhar um salário estadual e não um salário federal. E o legal é que você, como já tinha sido aprovado nos concursos e já exercia a função, você sabia que a remuneração é só um dos fatores na equação, não é o único, né? Para tomar decisão. Total. Isso é importante. E outra coisa, eu liguei para o juiz, que era o tal do meu professor, né? Que tinha sido meu professor. E ele tinha sido muito legal de me ensinar a trabalhar. Ele sentou do meu lado e me ensinou a fazer minuta, porque a gente faz as minutas. Não, foi excelente, me ensinou muita coisa. Foi meu professor de processo civil. Depois lá ele me ensinou muito sobre processo civil e tal. E aí eu falei pra ele que eu ia, fiquei 3 dias lá, liguei pra ele e falei, eu não vou ficar aqui, posso voltar? Ele falou, claro, volta. E ele falou, ó, para de prestar concurso também, vamos, vou te nomear aqui para um cargo de chefia. Legal. Vou te nomear para um cargo de chefia que tá para vagar, você vai me ajudar aqui no gabinete, você vai ir. Blá, blá. Aí eu falei, quer saber? Agora, apesar de eu ter ficado viciadinha, né? Eu falei, agora chega, não tem nome mais no diário oficial, vamos ficar por aqui, vamos ter filho. Por um ótimo motivo. Foi muito legal. Daí eu tive filho, enfim, fiquei no estadual, não me arrependo nem um pouco. Várias E aí, pessoas então foi questionam. depois que surgiu a atividade de coaching na sua vida, eu imagino. Depois. Que aí você já se estabeleceu, ficou mais tranquila. Olha que legal. O TJ, ele dá... o Ministério Público também dá isso, tá? Ele dá vários cursos hoje, por essa questão da facilidade. Eu fiz um curso de educação financeira no TJ, Nossa, com uma colega, Cris Maeda, que ela é escrevente em São Paulo, só que ela se especializou em educação financeira e dá esse curso para todos os servidores pela Fundação do TJ, online. Então, eu fiz esse curso. Teve o curso da LGPD. Sim. Com um desembargador italiano, traduzido, simultâneo. Nossa. Tudo gratuito. O TJ é outro nível. Não, né? cursos de gestão de pessoas, cursos de coaching, eles dão, e eu comecei a ter acesso ali aos cursos que você faz pelo celular. E eles deram 2 dias de coaching no Senac para todos os chefes, com assessment, com a ferramenta de perfil comportamental, análise. E lá eu me apaixonei, porque isso impulsionou meu trabalho dentro do TJ. Eu me apaixonei, falei, gente, amei isso. Será que eu posso trabalhar com isso? E aí eu fui ver lá que o escrevente, ele pode ser autônomo, ele pode ser professor, ele pode ser empresário desde que ele não administre. E o mundo se abriu para mim, porque eu falei, eu adoro direito, eu tenho meu cargo aqui, vou continuar fazendo tudo certinho, mas vou buscar alternativas. E foi aí também que eu vi o Matheus na internet, que eu stalkeei ele, persegui o menino e falei, olha, me ajuda, porque eu quero ter uma outra, né? Aí ele falou, não, vou te dar os caminhos, você vai ser parceira aqui do meu curso, né? Depois que eu pedi para encontrar presencialmente, ele me aceitou lá. Você vai fazer o IBC, porque você pode ter o certificado, você vai assistir todo o meu curso e você vai ser parceira e vai trabalhar com coaching aqui no meu curso. Isso 3 anos e meio atrás, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos embora. E foi aí que eu fiz. E, assim, mudou muito a minha rotina de ser servidora, mas ser servidora é ter uma atividade na iniciativa privada também. Enriqueceu muito para mim, que busquei, né? Não é todo mundo que é obrigado a ter uma segunda atividade no serviço público, mas trouxe muita plenitude. Sem dúvida. É um curso muito bom, né? Você fez o presencial? Do IBC? É. Fiz. Nossa, é muito intenso. Porque o meu eu já peguei na época da pandemia. Então, mas Você fez na pandemia, você fez agora. Foi agora, mais recente. Tá. E mesmo assim é muito intenso o curso. Então, assim, ou a pessoa ela leva a sério e realmente tem uma transformação muito grande,
Ou é melhor nem fazer, né? Porque É, realmente exige tem que estar muito bastante. afim. E o que abriu sua cabeça? Assim? Porque, veja, você misturou aquilo que você já curtia, o serviço público, com não só a docência, mas também o lado do coach, e misturou os dois, porque hoje você acaba atuando como coach para concurseiro. Então você uniu as duas coisas. Então, hoje eu estou trabalhando em 3 áreas no coaching. 3 áreas. Tá bem legal, porque eu comecei com os alunos, mas aí vieram outras oportunidades, eu acabei buscando e deu certo. Então, assim, eu trabalho com os concurseiros nos cursos 360. Estou na equipe, não é nem mais uma parceria, eu já estou dentro da equipe, estou lá no quadro deles, parceira, mas dentro da equipe. Então, com concurseiros. Estou trabalhando com primeira escolha, que é orientação profissional e vestibulandos. Então, não é orientação vocacional que o psicólogo faz. É orientação profissional do método coaching para o pessoal que está na primeira escolha e também ajudando no vestibular, porque não é igual, mas tem muita similaridade com o estudo para concurso de gestão de tempo, focar. O jovem sofre mais, porque os estímulos são muitos, né? É verdade. Nessa idade, 16, 17. Tá saindo da adolescência ainda. Tem muita coisa aí diferente, tá? Mas aí eu me especializei também, tendo muito sobre essa área e também experimentando, porque o coaching é muito do atendimento. Sim. Né? Então, nessa área também para os vestibulandos, pessoal de 16 para frente, não atendo menor de 16. E também o pessoal da segunda escolha, alguém que queira mudar de carreira. Caramba. Transição de carreira, conciliar a carreira. Então, como você vai conciliar a carreira? Se você não quer sair dessa, quer conciliar. Ou transição, e a transição, ela tem 2 formas. Ou a pessoa faz um colchão, ela trabalha no que ela já trabalha, junta o valor, e depois ela deixa aquilo, e ela pode fazer isso para estudar para concurso também. Tá? Então, eu trabalho, se meu trabalho inviabiliza o estudo, tá, eu vou trabalhar por 6 meses, juntar o valor, pedir demissão, estudar 6 meses ou 1 ano, dou um upgrade, depois eu posso voltar a trabalhar. Mas se eu conseguir dar um up, eu já passo na frente de uma galera. E para a segunda escolha também. Então, a pessoa pode juntar o valor e depois começar. Ou ela pode fazer ao mesmo tempo. Então, eu atendi, por exemplo, uma economista que queria ser fotógrafa. Só que ela fez ao mesmo tempo. Então, ela trabalhava com economia durante o dia. E aí, ela foi fazendo os cursos de fotografia à noite e trabalhava aos sábados em casamentos, em festas. Ah, já estava meio que atuando ali. Ela fez a transição dessa forma. Ela não pediu demissão. Então, entendeu? Ela precisou se capacitar enquanto era economista, com o valor da economia. Então, ela se capacitou, fez curso, comprou a câmera. O que aconteceu comigo? Aí, aos sábados, ela ia. É muito puxado conciliar a carreira, tem que estar muito afim, com um propósito muito forte, porque você tem redução de tempo de lazer, redução de tempo com a família. É puxado. Eu fiz isso, mas eu fiz isso numa fase que eu era solteiro. Se fosse hoje, eu escolheria pela primeira alternativa. Eu primeiro faria um pé de meia para depois focar no meu sonho. E, claro, tem a família. Mas na minha época eu tive essa possibilidade por ser solteiro. Legal, eu já não, né? Eu tô fazendo a conciliação, eu tô há 4 anos conciliando, digamos assim. Eu faço a conciliação porque eu não pretendo a transição, eu não me vejo saindo do serviço público. E tem muita gente que sai, a pessoa começa outra carreira, mas eu não me vejo hoje, né? Você gosta mesmo. Eu gosto de trabalhar lá, eu acho que faço com propósito também. Lutei muito para conseguir o cargo público. É difícil pedir exoneração quando você cria muito amor pelo cargo público, até apego. Porque é difícil de entrar, tem os benefícios, é muito difícil sair, sabe? Eu não me vejo saindo, não. Eu tô mais na conciliação mesmo. E aí, o que a gente acaba também? Ensinando para as pessoas como conciliar a carreira. O bom é que você tem a base teórica e a vivência, né? Então é muito fácil, para você, por exemplo, passar essa luz para a pessoa que precisa. Esse lado me enriquece muito, porque eu aprendo muito sobre as diversas áreas da iniciativa privada. E o que eu falo para quem quer ser servidor? Ser servidor possibilita muito que você tenha uma outra atividade. Porque você não é dono do negócio, você tranca ali a porta e você realmente deixa para trás e pode exercer outra atividade com muito mais tranquilidade. Que em regra não leva trabalho para casa. Né? Olha só a galera que eu convivo dos servidores. Tem servidora maquiadora. Ela trabalha durante a semana e faz a maquiagem aos sábados. Servidor personal trainer. Não. Tem servidor que trabalha com decoração. Servidor professor. É a questão de poder conciliar. Mas tem pessoas lá, por exemplo, tem uma moça que ela faz bolos e doces no final de semana. Ela é apaixonada por cozinha. Mas ela tem o cargo público que é o que financia o sonho dela. Então, é muito legal e não é obrigatório, tá? Você tem dignidade vivendo só do serviço público. É uma vida digna. Porque pelo que você fala, as pessoas que têm essa segunda atividade,
Às vezes não é nem por necessidade, é realmente para bancar o Propósito. sonho. Geralmente é propósito. Ou seja, o serviço público ele vai gerar essa liberdade. Isso é ótimo. Como, por exemplo, eu te falei, tô fazendo a formação em psicanálise, né? É um propósito. O trabalho me possibilita fazer essa formação. Então, a pessoa, às vezes, ela quer fazer um curso de francês. Ela quer fazer cursos para poder viajar. Ou mesmo um curso profissional. O serviço público, ele possibilita isso. Então, é muito legal É também. mais dentro da estrutura do TJ que já tem os próprios cursos. É, Como foi o seu caso, né? Que abriu a sua cabeça na questão lá do dentro. coach. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pelo E TJ. vamos voltar para o coach, então, porque minhas perguntas agora são voltadas para os concurseiros. Quais ferramentas, a gente pode ir uma de cada vez, assim, você consegue pensar que o coach pode favorecer um concurseiro, por exemplo? Aonde que pode abrir a cabeça do sujeito que está com problema de procrastinação, rotina, qualidade de estudos, escolha, inclusive, do cargo? Aonde que o coach pode entrar para ajudar essa pessoa? Primeiro, na questão da escolha, eu acho que precisa passar pelas sessões para ter autoconhecimento mesmo. Então, não tem jeito. A escolha você tem que falar, se ouvir, ter o feedback do coach para saber o que é para. Por exemplo, tem pessoas que não têm perfil para polícia. Aí a pessoa se auto-sabota. Né? Então, você tem que ir lá fazer mesmo esse espaço de autoconhecimento com foco no profissional para você fazer a escolha. Mas, assim, nas frentes que eu estava te falando, por exemplo, desenvolvimento de competências. Eu preciso responder algumas questões ali para ver que competências eu preciso desenvolver para estudar melhor. De repente, eu preciso desenvolver mais a minha concentração. Aí a pessoa me traz ela responde ali uma nota baixa em concentração, que é uma das competências. Aí eu vou entender, né? Mas espera aí, por que você se desconcentra? Eu estava atendendo uma menina que eu falei, por que você se desconcentra? De repente começou um barulho super alto. Não consegui fazer a sessão. Eu falei assim, o que é isso? Ela falou assim, é minha avó. Eu falei, o que tá acontecendo com a sua avó? Que ela faz? Falou, a minha avó, ela é surda, ela é quase surda, ela vê novela nessa altura. Eu falei assim, nossa, mas dá pra comprar o aparelhinho? Um fone igual do Ramon ali. Ela falou assim, não, o aparelhinho custa R$6.000, ela falou. Falou, minha avó não tem a mínima condição de comprar aparelhinho. E ela falou que se comprar, ela não vai usar. Aí eu falei, e quando você está estudando, vem esse barulho dessa novela, igual tá vindo agora? Ela falou, vem. Eu falei, então, assim... Vamos pensar o seguinte, a concentração, ela tem, assim, dois fatores, fator externo e fator interno. Fator externo é uma voz surda vendo novela. Puxa né? vida. É você morar do lado de uma boate, do lado de uma academia, ter uma obra do lado da sua casa, passa uma buzina, isso é um fator externo. Um barulho, interferências, as pessoas entram no seu local de estudo, não respeitam, tudo isso é fator externo. Fator interno são suas dores. Senta para estudar, eu preciso comprar uma roupa para aquele casamento que eu tenho sexta, ou briguei com alguém, precisava resolver essa questão com essa pessoa, tudo que é, né, culpa, angústia, preocupação, ou mesmo, tem que pagar uma conta que venceu hoje. Então, precisa descobrir, na roda de competências, é que eu consigo descobrir, assim, que fator tira a concentração, por exemplo, que é uma das competências ali, né? A gente trabalha esse desenvolvimento dessa competência. Tem pessoas que pecam ali na disciplina. Então, a pessoa dá uma nota baixa para disciplina. Aí a gente vai ler o conceito ali de disciplina, alguma literatura sobre aquilo. E aí, o que disciplina envolve? Renúncias. Ao que você não está renunciando? Aí tem uma lista. Festa com os amigos, ficar com a família, lazer em excesso, celular. Terror hoje. Gente, o pior de todos, é um ladrão de produtividade maior que tem o celular. Aí a gente vai ver ali o que te tira o hábito de estudar diariamente, porque aquele ladrão de produtividade precisa ser trabalhado para você, né, ter a disciplina. E hoje concurso não basta a qualidade, a constância é fundamental, né, para ser aprovado. Então, assim, na roda de competências, né, na parte de competências, a gente vê esse tipo de assunto. Nível de estudo, tempo de estudo, concentração, persistência, disciplina, tudo isso. Roda da vida também, que muita gente critica a roda da vida. Eu sou fã. A pessoa critica? Tem muita crítica. Eu gostei. Qual que é a crítica? Primeiro, explica pra galera com as suas palavras o que é a roda da vida, a gente analisa os aspectos periféricos, o que está no entorno do estudo. Então, família, hobbies, relacionamento amoroso, o seu trabalho, saúde, tudo isso, né? Vida social, enfim, é o entorno ali. E aí também tem perguntas sobre aquilo. E algumas questões que a pessoa traz, por exemplo, da roda da vida. Então, você quer ver um exemplo? Tem um item lá que é contribuição social. Eu atendi um rapaz, ele liderava 3 células da igreja evangélica e tocava na banda.
Só que ele trabalhava 8 horas por dia. Nada contra nenhuma religião. E aí a pessoa não tem que perder a conexão com a religião para estudar, não é isso. Mas se ele trabalha 8 horas por dia e ele vai ter uma meta X lá de estudo, precisa ver qual é o tempo que ele está tendo para essa contribuição. Por uma questão matemática. E aí eu perguntei para ele, olha, essas 3 células que você lidera, além da hora da célula, você tem que preparar? Eu tenho que preparar. E você toca na banda, você tem que ensaiar? Tem que... Então vamos lá, qual que é a conta? Ele tinha 6 horas separadas para contribuição social. Puxa Para vida! quem muita coisa, para quem trabalha. E eu falei para ele, olha, Que daria para você conversar lá para reduzir momentaneamente, até porque quando você passar, você vai poder ajudar também financeiramente. Então, a gente trabalhou a questão da contribuição social. Tem outras pessoas que é vida social mesmo, amizades, tem outro que é casamento, às vezes, filho. Pra você tem uma noção, teve uma moça, ela muito, assim, 48 anos e avó já. Ela teve cedo, a filha teve cedo. E aí a gente foi fazer a agenda dela e vamos supor que a filha dela chamasse Juliana. A gente foi fazer a agenda dela e tinha várias Julianas na agenda dela. Juliana, falei, que é aqui o que tá com o nome da sua filha? O que são esses horários? Não, aqui eu fico com meus netos para Juliana ir para academia. Aqui eu fico com meus netos para Juliana fazer unha. Já vi muito. Aqui, eu já vi essa história em né? vários lugares, inclusive na minha família. Vira refém. Então, Vira refém. Aí eu falei, ó, nada contra uma avó que se dedica e tal. Só que uma avó concurseira complicou. Então, assim, a gente vendo esses outros aspectos, a gente desenvolve competências pessoais e profissionais. Depois, a questão do mindset, a mudança de mentalidade, também nesse aspecto. Que olhar eu tenho para a maternidade? Que olhar eu tenho para uma boa avó? A boa avó é aquela que está ajudando a criar o neto? Se eu tiver esse olhar, complica se eu já trabalho. Ela trabalhava em banco e ajudava a filha. Então, que horas vai estudar? Porque na prática, se ela não estiver cuidando do neto ao invés de estudar, ela vai sentir culpa, né? E aí se sabota. Então, vamos trabalhar. A gente trabalhou esse olhar dela para a maternidade, que não era só com os netos, que é gostoso estar com o neto, a gente vê que é gostoso e tal, mas o olhar dela para a maternidade. Eu estou sendo uma boa mãe para minha filha ficando com os filhos dela. E aí a gente começou a traçar algumas metas. Olha, em 7 dias você consegue tirar, por exemplo, o horário da academia e a sua filha vai para uma academia que tem a brinquedoteca? Ou vai uma amiga ficar, ou não sei, ou ela vai fazer uma academia a hora que o marido chegar, ela vai à noite, enfim. Não vai ser mais avó? Ai, meu Deus, que vó é? Eu falei, não, vamos lá, porque é uma meta. 7 dias, a gente vai pondo ali, né? Ficar com o neto para fazer unha, a filha fazer unha, sábado à tarde. Você tira o seu hobby, fica com o seu neto, é um hobby. Então, nesse aspecto que a mentalidade ajuda. Um outro olhar para o casamento, um outro olhar para a maternidade, um outro olhar para o meu trabalho. Eu atendo pessoas que chegam esgotadas do trabalho. Elas têm um envolvimento muito grande com o trabalho. Elas, por exemplo, não delegam, elas avocam tudo. E elas se envolvem demais. Sobrecarregadas, né? Chegam sobrecarregadas. Então, elas não têm a nossa energia finita. Elas não têm energia para estudar porque está tudo absorvida no trabalho. Então, mentalidade é o seu olhar para os outros desafios, né? E o terceiro é gestão de tempo, que a gente trabalha as agendas. Eu gosto muito da tríade do tempo, que é uma ferramenta do IBC com base no livro do Christian Barbosa, a tríade do tempo. E também a noção de que a gestão de tempo é muito comportamental. Não adianta arriscar lá no papel uma coisa que eu não vou mudar meu comportamento. É um nível identitário, eu preciso mudar minha identidade. É muito, assim, alguém te chama e fala, sabe que você fuma e tal, vamos fumar, né? Tá no Hábitos Atômicos até. Vamos fumar? Aí a pessoa fala assim, então, eu tô tentando parar, sabe? Que eu acho que faz mal. Quase que a pessoa te convence ali, né? Agora, vamos fumar? Então, não sou mais fumante. Eu parei. E aí a pessoa nem te chama mais, porque fala às vezes... Cortou o gatilho. Cortou o gatilho. Nem te chama, né? Então, a gestão de tempo, ela passa aí por esses conceitos dessa literatura. Eu escolhi a que eu mais gostei, tem muita coisa boa no mercado. Fui muito pelas ferramentas do IBC também, que eu gostei demais. É muito completo. E aí, a pessoa mudando o olhar, as competências, ela tem uma gestão de tempo real. Né? É muito legal você falar isso, porque assim, acho que é a primeira vez que vem uma pessoa aqui que realmente tem uma formação bem sólida em coach. Não, o Matheus ia aqui também, mas acho que ele falou muito mais de rotina. Porque quando eu comecei, muito antes da formação de coach que eu tenho, mas quando eu comecei a entender essa parte do mindset, a vontade que dá é querer passar isso pra todo mundo. Aprende isso aqui porque isso aqui vai ser a solução. Porque a gente percebe que a maioria esmagadora dos problemas comportamentais, sentimentais, angústia, a maioria nasce, parece ter a origem em algum mindset errado.
Então, ao invés de a gente ficar perdendo tempo tratando o sintoma, se tratar mindset, Vira a chave, vira né? a chave. É tão simples, não é simples, mas parece que depois que a gente descobre a origem do problema é mais fácil de Tem que resolver. estar muito afim, porque envolve autoconhecimento, né? O Exatamente. mindset é o seu olhar, mas ele vem do que você trouxe com você quando você nasceu e das suas experiências. É. Né? Com quem você é casado, as viagens que você fez, os livros que você leu, tudo isso faz o seu mindset ser assim ou ser de outra E forma. é legal porque depois que a gente pega o conhecimento teórico e junta com a prática, a gente percebe que a maioria dos problemas vão se repetindo nas pessoas. É por isso que a experiência é tão importante. Eu não sei se você tem isso. Eu, por exemplo, fico me segurando na cadeira quando tô com algum parente, começa a falar os problemas, e eu identifico o problema, a vontade que a gente tem de resolver. Só que nem todo mundo vai aceitar. A pessoa tem que querer isso, vai pedir isso. Não, Fica segurando sei ali. que eu falei isso, até falei isso essa semana pro meu marido. Falei, a fulana veio me contar o problema dela, né? E aí, eu, né, que resolvo problemas de todo mundo, sei o que é melhor pra todo mundo, né? Falei pra ele, eu me segurei, porque eu sei o que é melhor pra todo mundo, né? Eu resolvo problemas. E é muito engraçado. Até, por exemplo, meu filho, com essa coisa de estigmatizar o coach do preconceito, eu não sei, uns 3 anos atrás, meu filho falou assim, eu falei pra ele, escova o dente antes de dormir, porque senão você vai ter cárie. Falou, nossa, que coaching, otimista. Nossa, muito otimista. Ele tá na defensiva ali. Tá esperto já, né? Falei, nossa, que otimista. Coaching, mandando falar que se eu não fizer uma coisa, vai acontecer uma coisa. Eu falei, não, isso é ciência, meu filho. Escova o dente, porque... Tem quantos anos, seu filho? Agora ele tem 12. Tá na adolescência. Ixi. Mas é assim, é o que você falou. A gente, às vezes, por ter gostado demais dessa virada de chave, a gente, às vezes, acha que vai poder apresentar isso de uma forma ali simples, só que é muito pessoal. Até porque um dos princípios da mudança pro coach é a pessoa chegar até o próprio problema. Porque não adianta nada, e na verdade era até o efeito contrário, em jogar o problema na cara da pessoa, inclusive a solução. Por exemplo, eu vejo que a pessoa tem um problema e fala, você tá errado nisso, muda com isso. A pessoa vai gerar um bloqueio. O efeito é exatamente o contrário. Então, afastamento, pode gerar afastamento. Um afastamento. E aí é mais difícil para curar. Então, o trabalho de um bom coaching é conduzir o próprio coach a chegar naquelas conclusões com as perguntas certas. E com base em perguntas. Com base em perguntas. É a pessoa que tem que chegar no problema dela. Porque senão, se eu vou dar um exemplo do narcisista. Se a pessoa ela acha que ela sempre tá certa e que os problemas dela têm justificativa para tudo, ela não tem motivo racional para mudar. Então ela não vai mudar. É claro. Então, ela tem que chegar no diagnóstico do problema e o coach ele é só o condutor, ele é a pessoa que vai criar esse rumo. Do contrário, por exemplo, você deu o exemplo da avó. Tem pessoas na minha família que têm esse problema. E a gente percebe o seguinte, ela se sente responsável por outras vidas. E ela não consegue passar o senso de responsabilidade pros filhos, que por sua vez não vão passar pros netos. E aí vira um ciclo vicioso. Total. Enquanto ela não perceber isso, não quebrar o ciclo, não é uma pessoa de fora que vai mudar. Então o trabalho do coach é extremamente delicado, né? Até na condução desses diagnósticos. E muito na pergunta. Por exemplo, algumas pessoas estão me perguntando sobre a psicanálise. Então você vai aplicar. É muito diferente, porque a psicanálise é uma análise do inconsciente, tem análise de interpretação de sonhos, de você esquecer alguma coisa de ato falho, de xiste. É bem diferente a metodologia. O coaching, ele é muito estruturado, é pergunta e resposta, tem ferramenta, né? Não que seja robotizado, não é isso, mas a gente tem uma linha ali. E outra coisa, é nichado. A pessoa é coach em alguma área, geralmente. Então, no meu caso, eu sou coach de produtividade. É muito nessa linha. Então, não tem um espaço, por exemplo, que tem na psicanálise. A psicanálise é associação livre. Até, né? Técnica, assim, mas no coaching não, a gente vai por pergunta e resposta, muitas vezes a pessoa não sabe responder, a gente força ela a responder, né, sugere que ela responda, porque eu não quero dar resposta eu, né, então, fulana, nossa, eu tô vendo essa agenda aqui, muito com o nome da sua filha, o que seria? Nossa, e você acha que vai te tirar tempo de estudo, isso aqui, né, é claro que eu já sei que tá tirando, porque eu tô vendo, ela que tem que chegar na mas resposta. Assim, você acha que tá pegando? Daria para estudar num outro horário? Porque, você trabalha de tal hora, aí você vai ficar com os netos para sua filha ir à academia. Daria para você estudar tal horário e ainda assim dormir 7 horas e comer, tomar banho? Tô achando que não daria. Eu falei, nossa, e o que a gente vai tirar? Você pode tirar o seu trabalho do banco? Não. Você vai tirar 7 horas de sono? Não. Então, a pessoa chega à conclusão, claro que a gente conduz, né? Mas que aquilo ali, ou sai aquilo ou não estuda. Isso tem em todas as áreas da vida, né? Até, eu ajudo algumas pessoas da minha família, assim, em termos de educação financeira, que é um assunto que eu gosto muito.
E não adianta, se a própria pessoa não consegue diagnosticar que ela tá gastando mais do que ela tá poupando, aí não adianta, não sou eu falando. Então tem que ter muita paciência, né? O coach ele tem que ter muita paciência para simplesmente não entregar a resposta e fazer a pessoa chegar até essa resposta. Porque, ao contrário, não tem mudança, E né? aí o método tá errado, né? O Porque não é método o que tá a gente aprende lá. Então, Exatamente. é muito legal nesse aspecto. Não é psicologia. Eu gosto de falar o que o coach não é. Ele não é magistério puro, ele não é psicologia, ele não é psicanálise, não é terapia integrativa em termos de Theta Healing, Body Talk. Hoje tem muita coisa no mercado que eu acho que tem coisas muito legais, que eu até gosto. Eu gosto da psicologia tradicional. Essas terapias integrativas, por exemplo, não são regulamentadas, mas não são proibidas. Eu já experimentei algumas que eu gostei também. Então, tem muita coisa aí de autodesenvolvimento na área. Mas o coaching é coaching, ele tem uma metodologia, é diferente. E é fundamental falar o que não é, o que porque às não vezes a é. pessoa tem um problema que ela precisa de um especialista. Por exemplo, a pessoa chega lá e fala, ó, tô com um problema de depressão. E há todo um desequilíbrio neuroquímico, ela precisa buscar um especialista. Então é importante saber o que não é também, para também saber encaminhar para quem realmente vai ter ferramentas para cuidar daquele Olha, caso. eu vou falar, às vezes eu tenho amigas psicólogas e eu falo para elas, eu falo, olha, vocês deveriam gostar dos bons coaches, porque a gente encaminha. Eu jamais vou tratar alguém. Então, por exemplo, eu atendi um advogado, que aqui a gente, no contrato também, do IBC, você deve ter visto, a gente pode falar dos casos sem falar, os cases, né, sem falar os nomes. Então, isso pode, né? Então, eu atendi um advogado, ele tinha que trabalhar das 8 às 18. E à noite ele ia estudar, era o horário que ele tinha. Né? E à noite que ele ia estudar, ele ficava abrindo o e-mail do trabalho e abrindo as mensagens dos clientes. Por quê? Porque ele tinha muita preocupação de entrar alguma coisa e ele não ver e perder prazo. Ele era um rapaz extremamente preocupado. E os cenários de preocupação dele eram bem criativos até. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu tô percebendo aqui que o motivo que você tá abrindo o e-mail e você tá deixando de estudar, qual que é o ladrão aqui de produtividade? É o trabalho. Não é porque você está indo ver TV, porque você está vendo YouTube, é o trabalho. E aí, por que você está preocupado com o trabalho? Qual é a preocupação? E ele foi me falando. E aí eu falei para ele, olha, coach não faz diagnóstico, de forma alguma a gente não pode, né, direcionar e nem estabelecer nada, mas essa preocupação está impedindo seu resultado. O que você acha de se conhecer melhor numa terapia? Porque a gente percebe que aquilo pode ser trabalhado. Eu não vou falar que ele tem toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso, o profissional da área da saúde que vai falar. Eu nem sei em que grau tá a preocupação dele. Eu só sei, como coach, que está trazendo sofrimento e que está impedindo a produtividade. Já basta para eu não tratar aquilo. Né? Então, a gente chegou, né, conversou sobre isso. Depois ele me ligou, uma semana depois, falou: você acha que eu devia fazer terapia? Eu falei, você acha que você está sofrendo com essa preocupação? Ele falou, tô muito. Eu falei, por que não se conhecer? É um presente que você vai se dar. Ele começou a fazer. Depois de uns meses, ele me ligou, falou que foi a melhor coisa que ele fez. Teve uma psicóloga que ele achou que foi excelente e que não deu esse diagnóstico de toque, mas ela falou, a sua preocupação precisa ser trabalhada sim, impedindo resultados, né? E eu não teria espaço na sessão de coaching para trabalhar isso. Mas só com esse encaminhamento, eu acho que tem uma solução rápida, né? Porque eu tive esse problema por muitos anos. Um dos problemas que eu tinha de não saber falar não para as pessoas. E quando a gente não sabe falar não para as pessoas, o problema de todo mundo passa a ser o seu problema. E eu acumulava, nossa, como eu trabalhei de graça no início da advocacia. Eu queria não, né? Mas eu resolvi o problema de todo mundo porque não sabia falar não. E às vezes um não é até um respeito não só a você mesmo, mas a pessoa também. O não pode ser temporário, ó, não agora, depois eu converso. Era o caso que você falou, né? Na hora do estudo ele ficava abrindo e-mail, porque ele tinha que dar uma solução imediata, uma resposta imediata. Eu passei muito por isso e talvez se eu tivesse ali um acompanhamento de alguns profissionais mais específicos, eu teria resolvido muito mais rápido. Eu demorei anos pra resolver esse problema, é porque eu ficava buscando as informações sozinho. Aí demorou muito mais. Não tinha esse acompanhamento. E a dificuldade de falar o não, né? Nossa, muito. Essa questão, quando a gente também trabalha o não, porque tem pessoas que a gente vê que elas estão sempre fazendo para os outros, é muito de como você se vê como querida, né? Então, a pessoa, eu tô me vendo, vamos supor, a Juliana, ó, você se vê querida, a Juliana que ajuda o outro, que fala sim pra mãe, que fala, né? Então, uma pessoa X, a imagem dela, a autoimagem dela de amada é porque ela ajuda demais a filha, a irmã, né? Então, se ela tem essa dificuldade porque ela tem essa crença de que ela não vai ser mais tão amada, e ela precisa falar sim pra mãe, por exemplo,
Ela não consegue falar ou não. Então, isso é interessante a gente saber que interfere na Sem dúvida. produtividade. No meu caso, por exemplo, eu sempre tive muito forte em mim a questão de ser provedor. Então, por exemplo, em casa eu faço tudo pra minha esposa, pra minha filha e tal, que tô precisando, eu não deixo elas nem sentirem necessidade de nada. Só que tinha um excesso disso, porque quando as pessoas tinham problemas, eu na minha cabeça achava que tinha que resolver o problema de todo mundo. Então eu tive que equilibrar essa característica. Pô, eu não sou provedor de todo mundo, sou provedor da minha casa. E aí No já tá restante, muito bom. às vezes, aí o que acontece é que a gente acaba fazendo mal pra pessoa, que às vezes cria um problema e a gente dá a solução. Não, se a pessoa criou o problema, deixa ela E não se dá virar. autonomia, Não dá né? autonomia. Pra Exatamente. pessoa. Essa questão também que você falou de, às vezes, trabalhar, eu faço um coaching jurídico pra galera do direito que quer prestar concurso. Então, a gente trabalha questões, conciliar advocacia com estudo, mas precificação e atendimento, porque você não pode entregar de graça o que você pagou para Claro, aprender. sim. E precificar, é a questão que eu estava te falando da rotina 5 do autônomo. Ele precisa aumentar o preço dele se ele está com muita demanda e não está estudando. Ah, mas se eu precificar, eu vou perder cliente. É isso que eu Sim, é a quero. seleção, É exatamente. isso mesmo. Você vai perder cliente para você poder atender menos, E com mais qualidade. mantendo um pouco esse valor para você poder estudar. É. E aí, várias pessoas. Eu atendi uma moça outro dia, assim, faz um tempo já, mas uma coach, um caso. Ela atendia a pessoa, ia olhar o processo, fazia ali um resumo daquilo. Ela trabalhava muito Nossa. até falar a proposta dela. E coaches também. Eu tenho amigas, por exemplo, mesmo lá no Mateus, o aluno me manda uma mensagem assim: olha, queria conversar com você. Aí eu falo para ele, já tá até automático ali. Então, vai ter sessão dia tal, para 2, para 5, e tem individual, custa tanto. Não, mas era só para conversar um pouquinho, né? Pois é, então, essa conversa ela é feita na sessão, que custa tanto, né? Porque senão Mas nossa, mas assim, é para saber como é que é a sessão. Não, mas lá na sessão você vai saber, fazendo a sessão comigo. Né? E eu tenho amigas assim, não, mas a primeira sessão eu faço gratuita. Eu falo, tá, mas aí a sua hora, você não tá cobrando por ela. Ah, mas e a pessoa que não puder pagar? Ela vai ficar sem. Eu sofri muito no começo, porque eu atendia todo mundo, às vezes, nas redes sociais. Hoje tá impossível, hoje eu não consigo mais. E aí, de vez em nunca, quando eu consigo ver uma mensagem ou outra, às vezes tem as pessoas que não entendem. E ela vai lá e vai te ofender. Fala, ó, você não me dá atenção. Então, eu percebo que às vezes tem muitas características de pessoas que às vezes são egoístas mesmo. Ela acha que o tempo dela vale, mas o seu não vale. O seu Tem que ser de graça pra mim. Então, se o próprio profissional não se valorizar, ele vai acabar pulverizando o tempo dele. E aí diminui qualidade, então tem que selecionar, não tem jeito. Tem que ser assim, você tem que precificar e tem que já botar o valor na sua hora, não atender gratuitamente, tenha suas parcerias, mas valorize o seu tempo, dê valor pro seu trabalho. Sem dúvida. Aí você consegue estudar para concurso, conciliar carreiras. Fazer com qualidade. E hoje, a pessoa que quer te procurar, por onde ela te encontra hoje? Tem o Insta, depois a gente põe na descrição, né? Mas pode falar um pouquinho. É BA Laguna Concursos. E aí lá tem o direct. Sim. E aí sim, já tem as mensagens, né? Eu faço atendimentos de duplas, atendimentos de 5 alunos. Como é que é esse atendimento? É um atendimento que muitas vezes esse atendimento resolve para muitos alunos. De 1 hora para o individual, 1h30 para 2 e para 5. É assim que eu estou atendendo. Muitas vezes esse atendimento resolve. A gente responde as perguntas, eu faço ali, traço a meta, faz a agenda. E tem gente que fala, olha, comecei a estudar, estou conseguindo, depois de alguns meses, se quiser, me procura de novo. Agora, tem alunos que nesse atendimento não tem o problema resolvido, realmente precisa fazer processo. São problemas mais profundos. Aí fica comigo 6 semanas, mas aí fica individual mesmo e faz o processo do IBC. Aí eu entrego as ferramentas, os vídeos, a pessoa fica ali fazendo o processo de autoconhecimento com as ferramentas do IBC, e traçando as metas de estudo. Em 6 semanas ela cria os hábitos, depois ela fica com acesso ao meu celular por 1 ano, depois que ela encerrou essas 6 semanas. E aí ela criou o hábito nas 6 semanas, ela leva ali por aquele tempo. Eu sempre falo para o aluno fazer uma autoanálise, um balanço em 6 meses. Peraí, eu tracei essa meta, por exemplo, eu fiz um Kanban de 24 horas por semana. Tracei essa meta. Vou imprimir, vou tendo ali, pode ser no aplicativo, pode ser impresso. Depois de 6 meses, é legal eu olhar. Sim. Eu fui honesto comigo mesmo? Eu tô tendo uma jornada de estudo? Porque eu tô vendo demais na internet, olha, confie na sua jornada. Desde que você tenha uma jornada. Confie na sua jornada de meia hora por dia? E tem que ter métrica, né, pra gente saber recalcular a rota, senão não adianta. O que não é medido não é gerenciado. Exatamente. Então, eu gosto de fazer a medição semanal.
só para os plantonistas que eu faço quinzenal, por quê? Às vezes o plantonista, ele trabalha 3 dias numa semana, 4 na outra. Então, ele tem uma variação na semana. Então, ele faz uma meta quinzenal. Sim. Mas com base nessa meta semanal. E outra coisa, o gerenciamento das micrometas. Vou dar um exemplo que não tem a ver com concurso, mas já chego lá. Por exemplo, eu hoje tenho que assistir 30 vídeos de psicanálise por mês. Até o dia 15, é bom eu ter assistido 12, 13, 14, 15. Não adianta eu ter assistido 3. E depois eu tenho do dia 15 ao dia 30. Sim. Então, se o aluno tem uma meta semanal de 24 horas, é bom até o meio da semana ele ter visto perto ali de 12, ele vai precisar, né, equacionar. Eu tenho 30 horas, vamos supor. Tá, então 15 horas até a meta, você tem que ir gerenciando a micrometa. Eu gosto muito do Kanban por causa disso. A gente faz ali outra coisa, vamos fazer vários Kanbans, né? O que é um Kanban? O Kanban é uma metodologia da Toyota para projeção de veículos, mas é usado já em empresas, usada para pessoal também, o personal Kanban. Você faz 3 listinhas: to do, doing, done. Fazer, fazendo, feito. Fazer, estudar 19 horas por semana. Fazendo, estudou o primeiro dia, põe lá, estudei 3 horas. Segundo dia, estudei 3 horas. Estudei... Aí você consegue ver os dias que você estudou certinho, né? E aí, no final, o done, meta cumprida. 19, ok. 17, precisa me falar. Por que não foi 19? Essas 2 horas são o que você fez essas 2 horas. E aí, se em 6 semanas aquilo ali é repetido, a gente identifica o ladrão dele. Fala, ó, fez a mesma coisa. Isso está te tirando do estudo. Eu sempre vi isso, eu não sabia que tinha nome. É Kanban, então? Kanban. Eu uso para fazer metas diárias. Eu quebro minhas metas de longo prazo em média e depois em médias diárias. E vou acompanhando meta por meta, mas eu não sabia na verdade, o Kanban é o planejamento com as micrometas, mas isso que você está fazendo também é exatamente o gerenciamento das micrometas, né? Pode ser com várias ferramentas, mas o Kanban é o to do, doing, done, e você faz, assim, projetos. Por exemplo, a pessoa pode ter um Kanban para ir para a Europa. Então, eu vou juntar X por mês para viajar no fim do ano. E eu faço um Kanban, por exemplo, para trocar de carro. É ideal que aquilo não seja no mesmo ano. Por quê? O Kanban, o forte dele é você ter acabativa. Não é só ter iniciativa. Então, você vai começar um projeto, mas você não adianta ter 1000 Kanbans abertos. Né? Então, eu quero fazer o curso de inglês, ir para a Europa, trocar de carro, passar no concurso, aí tá tudo aberto. E aí, isso para nossa autoestima. Congestiona, a gente não vê resultado nenhum. Verdade. Fica ali totalmente perdido. Sabe o que eu falo? Às vezes eu atendo pessoas que são assim, muito interessadas em tudo, gostam de tudo, querem aprender tudo, então querem fazer todos os cursos, querem viajar. Aí eu falo, o Matheus, ele fala às vezes pra mim, essa palavra aí multipotencial, mas não é muito fã e tal. Mas eu gosto muito dessa questão de ser multipotencial, analisar isso, porque nem todo mundo é tão interessado em tudo. Às vezes tem pessoas que têm poucos estímulos, nada tem graça, não quero fazer nada, me interessa. E tem gente que é o contrário. Só que essa pessoa que gosta de tudo, que às vezes tem habilidade para tudo, vários potenciais, ela é um canivete suíço. Aberto, tudo aberto não funciona. Igual um pato, faz tudo meia boca. Então, e o negócio assim, ele funciona, tem muitas funcionalidades, mas se abrir tudo, você nem pega o canivete suíço, né? Então, eu falo, olha, vamos ter que abrir uma ferramenta de cada vez. Esse ano você vai estudar para concurso, será que a sua pós-graduação não pode ser quando você passar? Não vai ser mais gostoso? E não é difícil se a pessoa gerencia metas de longo prazo, por exemplo. É claro que o ideal é sempre quebrar em metas de curto prazo. Eu tenho arquivos lá em casa que desde 2009 eu faço isso. Eu tenho metas, inclusive, já pro ano que vem. Só que eu não comecei. Tá lá pro ano que vem pra quando eu terminar as atuais. Então é um estímulo, inclusive, pra eu terminar as atuais. Claro. Porque se você continuar tudo ao mesmo tempo, é exatamente o que você falou. A impressão é que não conquista nada, não termina nada, e aí abaixa a autoestima. Agora, quando ele vai construindo uma de cada vez, mas já sabendo o que tem lá pelo horizonte, hoje eu tenho várias metas como pai. Mas calma, uma coisa de cada vez, lá pra frente. Por exemplo, eu não cozinho, eu sou péssimo com a cozinha, mas eu quero aprender. Essa é a minha filha. Eu também sou péssima. Nossa, quero aprender a tocar violão, por causa da minha filha. Não sei fazer, mas eu nem comecei. Uma coisa de cada vez, deixa lá pra frente. Mas é bom que, inclusive, gera um estímulo pra terminar as metas atuais. Eu uso isso. Claro, você tem que ir fazendo, né, aos poucos, porque senão não conclui nada. E aí se sente muito incapaz mesmo. E aí que não começa nada novo. Tem que ir com calma mesmo. Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Já tá encaminhar para o final. Mas essa pergunta talvez é uma curiosidade pessoal que eu tenho, mas acho que a audiência vai gostar, que é o seguinte. Pô, já tenho uma boa experiência, uma bagagem não só teórica, mas também experiência como coach, e ajudaram muitos concurseiros e até pessoas que estão estudando para vestibular e tudo mais.
Você consegue identificar dentro da sua experiência quais são os problemas mais comuns dos concurseiros? Que a galera mais repete pra você? Toda semana tem alguém que vai te falar a mesma coisa. Quais são os problemas mais evidentes dos concurseiros dessa geração? Hoje eu acho que o mundo digital. Eu sempre indico para o pessoal assistir Dilema das Redes. Eu acho não é bem um documentário, né? Ele é feito em formato de documentário, mas ele não é bem um documentário. Bem legal. E essa questão, a gente fala que é o FOMO e o JOMO, né? É o Fear of Missing Out, é o FOMO, e o JOMO é Joy of Missing Out. Então, o que acontece? Hoje eu vejo ali os meus amigos saindo e eu não tô. Eu vejo aquela festa e eu não fui. Então, eu começo a não pertencer. Antes de ter esse acesso ao digital, as pessoas não sofriam tanto por não estar nos lugares. Ninguém ficava mostrando o álbum. Olha a foto que você não foi aqui, né? Não, o pessoal foi, às vezes eu nem ficava sabendo de uma festa. Hoje, tá todo mundo sabendo de tudo, todo mundo é convidado para tudo. Se você não vai, as pessoas fazem call para você, para piorar. Olha, nós na estamos hora. aqui, Sai você no não stories está, ali. está no stories. Então, esse acesso ao mundo digital e eventos e viagens e coisas que você está perdendo na sua vida, isso atrapalha muito o foco nas metas, né? E aí a gente fala, talvez você nem por exemplo, a pessoa fala assim, eu não fui convidada. Eu vi um negócio assim que estão deixando de me convidar. Porque eu só estudo, tal, então estão me deixando de convidar, eu vi que teve a festa, tal. Tá, se te convidassem, você ia? Não. Por que você está sofrendo que você não foi convidada? Relacionamentos online também, tem muita gente no Tinder, e aí fica o tempo todo, ou Tinder, ou mesmo relacionamentos à distância, conhece alguém e fica ali, então a pessoa fica muito tempo ali na mensagem, nesse relacionamento que antes não era tão assim, né? Esse espaço. O que a gente fala é o joy of missing out. Deixa eu ficar feliz por estar perdendo, porque eu tô feliz, porque eu tô construindo uma coisa minha. Isso é interessante. Né? Porque eu tô deixando de ver esse cara aqui que é bem sucedido e tá viajando para Maldivas, e poxa, eu não vou para Maldivas. Eu não tô vendo isso, mas eu tô vendo direito penal e eu tô construindo aqui o meu tijolinho. Então, não é só para as pessoas mais jovens, tá? Todas as idades estão sofrendo com esse, a gente fala que é o FOMO, né? FOMO e JOMO. Todas as idades estão sofrendo com o mundo digital, de acesso, né? De saber o que está perdendo, de saber o que não tem. Você falou uma coisa que eu percebo muito com os meus alunos também, é um problema muito forte. E era o meu maior problema, porque na minha época, eu peguei a época muito forte do Orkut, mas quando eu comecei a estudar de verdade, era a época do Facebook já. Não tinha Instagram ainda, YouTube tava nascendo. E aí eu lembro que naquela época, só depois que eu fui descobrir os motivos disso que eu consegui resolver. Mas era o tempo inteiro abrindo o Facebook. E às vezes eu sabia que não ia ter nada de novo, mas a gente abre. E depois que eu fui descobrir que existe o vício por dopamina, né? Então a gente tem toda hora aquela curiosidade. Então eu lembro que eu tava viciado no Facebook sem perceber, porque o viciado tem dificuldade de reconhecer que tá viciado. E eu só fui descobrir depois. Então, pra mim, a solução teve que ser drástica. Eu tive que deletar meu Facebook. Até hoje eu não tenho. Nossa! Eu deletei, que é aquele recurso de você desativar, mas se você loga, você ativa de novo, ou deletar definitivamente. Nossa, eu deletei. Não acredito. E eu não sei se é igual a desintoxicação de um viciado, mas eu lembro que depois de uma semana eu nem ligava mais. O problema foram os primeiros dias. Depois, até hoje eu não sinto mais necessidade de ter um Mas Facebook. você tem Instagram? O Instagram eu tenho. Só que você usa de outra forma? Hoje é profissional, hoje pra mim já não tem mais o mesmo efeito. Porque hoje, depois que eu criei o Instagram, já foi muito consciente. Já tinha noção desse problema, então eu não deixei mais ele me contaminar. Mas na época do Facebook... Você já tinha passado essa crise de abstinência? Já, acabou. Aí acabou. Eu já vi como tudo hoje é profissional pra mim. Intoxicado. Sim, o Instagram, o YouTube, hoje tudo é muito profissional. E quando não é, eu uso pra buscar algum conhecimento. Principalmente pra pesquisar alguém e tal. Não tem mais. Não tem mais esse vício. Mas o que eu percebi? Eu usei um mecanismo pra usar, quase que uma sabotagem do bem. Eu usei pra mudar o processo neuroquímico das minhas metas. Por exemplo, eu descobri que eu poderia ficar viciado na dopamina por conta da rede social. E eu descobri que eu era um grande procrastinador. Então eu comecei a ter esse checklist de metas diárias, porque eu percebi que eu tinha prazer no cumprimento de metas. E depois que eu descobri o processo neuroquímico disso, eu descobri que, poxa, eu posso ficar viciado em cumprir metas. Porque eu gosto desse tique. Então, saber materializar a conquista é fundamental. Muito legal. Você acabou de falar da pessoa que, poxa, eu não vou mais acompanhar essa pessoa, mas eu tô estudando direito penal. Então, ela ter essa consciência, ela materializar, colocar no papel a conquista dela,
gera um processo neuroquímico Também dá, que ela né? pode, entre aspas, ficar viciado no Também. progresso. Também. Então, isso me ajudou Viciado muito. eu também acho, até para dieta, assim. Sim. Eu, por exemplo, tenho muita vontade, às vezes, de comer doce, tenho uma tendência para engordar, então faço dieta e tal. Muitas vezes eu falo, não, eu vou trocar esse comfort food por produtividade. Então, eu vou estudar meia hora de análise ao invés de ir lá e tomar meu lanche. Mais tarde, na hora certa, eu vou comer, ainda mais com home office, a geladeira ali do lado. Só complementando, você estava falando de coisas que quer fazer, de planejamento e tudo. Eu agora só estou fazendo de curso diferente a psicanálise. Chove curso, porque coach é curso o tempo todo, é outra coisa. O Matheus, por exemplo, está fazendo curso de neurociência. Então, ele fala muito do curso para mim. Eu vi foto no Instagram dele de jalequinho branco ali. E eu lembro que, nossa, domingo à tarde, eu mandei mensagem, falei, ai, me conta, você tá gostando, você tá conseguindo estudar? Aquela vontade, porque é muito interessante. Mas pode ser que eu faça um dia? Pode, depois que eu concluir esse. Não dá, não dá. E direto vem alguém, a gente tem os grupos de curso lá. Ai, gente, vocês viram tal curso? Imperdível. Não, imperdi. É isso, mas é verdade. Poxa, Bia, obrigado pela visita. Olha, foi uma aula, dei uma aula aqui. Agradeço. Pô, eu tenho certeza que quem tá assistindo aí vai curtir pra caramba. Depois vai ter os cortes, a gente vai conseguir colocar direto em cada objetivo, cada informação. Mas olha, foi uma aula inclusive pra mim. Que, pra mim serviu como uma sessão de coaching aqui. Ai, que legal. Agradeço demais a oportunidade. Fiquei muito feliz de vir aqui, conhecer também seu espaço. Obrigada mesmo. Pô, eu que agradeço, a casa é sua agora. Quiser. Diego, eu posso voltar aí pra falar de um tema específico e tal. A casa é sua, as portas sempre abertas. E, pessoal, quer encontrar a BA e de repente tê-la como coach, né? Ó, vou deixar todos os links e as informações na descrição. Sigam a BA nas redes sociais, no Instagram. Ela tem inclusive um podcast no Spotify muito bom, com muito conteúdo. Sigam também, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na rotina de vocês. E mais uma vez agradeço. Pessoal, obrigado pela participação. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.